está de volta com mais um episódio. E eu ia repetir aqui a piada do episódio final, ser de Final Fantasy, Cardoso, mas em respeito ao seu humor refinado, que não gosta de piadas ruins, eu não vou fazer isso novamente, já que a gente tá aqui num segundo take de gravação por conta de problemas técnicos, não é mesmo, cara? Mas agora tá indo, né? Agora tá tudo bem, né? Agora é a gravação final. Entendi. O feitiço virou contra o feiticeiro, né? Exatamente. Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, cara, tudo tranquilo. Descobri recentemente que fomos acometidos pela Covid mais uma vez aqui em casa. E aí eu queria dar um recado, porque eu tava vendo uma matéria aqui. Você sabia, Dan, que apenas 20% da meta de vacinação com a vacina bivalente foi batido no Brasil inteiro? Eu já tinha tomado a minha vacina, então muito por isso eu estou tendo sintomas brandos e tranquilos em relação ao Covid, mas, pô, galera, a gente já passou por isso uma vez. Pô, fez um esforço, todo mundo se vacinou e agora só tem 20% da população que se vacinou. Pelo amor de Deus. Com a nova bivalente, gente. Então, pô, vamos lá, galera. Você tá com preguiça, você tá achando que a Covid acabou, que não tem mais Covid? Olha eu aqui com Covid de novo. Então, assim, por favor, tome a vacina bivalente. Pô, tu chega lá no posto, é de graça, é rapidinho e, pô, você fica protegido aí contra essa doença maldita que ninguém quer que volte. Então, por favor, tome a vacina. Vou ficar muito feliz se todos puderem fazer isso. E é importante lembrar que a gente só tá nesse momento que a gente tá agora, de que, tipo, tudo normalizou e etc, graças à vacina, né, cara? Porque foi o que ajudou a combater e fez a gente ficar blindado contra essa maldição do Covid, então vamos continuar aí se cuidando, não é mesmo? Exatamente. E a gente tá cuidando da nossa audiência, Cardoso, pegando esse gancho aí, trazendo um convidado maravilhoso aqui, porque quando o Bruno Silva está com a gente, é um presente para os ouvidos da galera que escuta o Up. Bruno, muito saudade de você, cara. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, cara. Como você tá? Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, Cardoso, Dan, todo mundo que tá ouvindo esta edição do Up. Tô bem, gostaria de informar que eu demorei algum tempo, mais do que eu devia, mas eu tomei a vacina bivalente pra Covid. Olha aí, ó. Simplesmente o orgulho da nação. Cara, o Bruno Silva é o nosso Entei. Quando ele aparece, a gente sabe que tá tudo bem agora. É isso. Eu amo o Cardoso citando Pokémon com qualquer coisa. Citando Lord Eternal. Exato, mano. É verdade. E pra quem ouviu o último episódio, ficou chocado com o fato de eu ter colocado Pokémon X e Y como meu top 1 jogos de 2013. Cara, na verdade, eu sempre fui fã de Pokémon, gente. Só que só até o X e Y. Depois disso, tudo desandou. Só até me conhecer, né? Aí depois disso... Exato. Aí depois ficou tão insuportável fã de Pokémon que eu não consegui mais ser fã, entendeu? Entendi. Ô, Bruno, a gente fez um episódio recente aí sobre o ano de 2013. Olha. Que é um ano bem forte, né, cara? Grandes jogos e tal. Fortíssimo. E aí a gente aqui no Up, quando a gente faz essas listas, assim, tipo, o top 10 de 2013. Cada um monta a sua própria lista. A gente tem um sistema de pontos infalível, assim, né? Pra poder montar uma lista única. E aí o Pokémon XY ficou em primeiro. Meu Deus do céu. Com o Cardoso nesse programa aqui, ter Pokémon no topo da lista é uma coisa especial, sabe? Cara, se fosse qualquer outro Pokémon, eu até entendia, mas, putz, justo X e Y. Pô, você não gosta do X e Y? É o pior jogo de Pokémon que foi feito, cara. É muito isso, ruim, não, mano. Que isso. Não dá. É o que, Zabuzeta? Tem que encerrar a gravação? Pô, eu sinto muito, cara, mas a gente vai ter que encerrar aqui a gravação. Pô, Pokémon, os caras vêm do ápice, do brilho, do Monte Everest da franquia, que é Heart Gold, Soul Silver e Black White, pra depois ir pro X e Y. É difícil, cara. É muito difícil. Tô muito triste. Temos uma boa discussão aqui. Inclusive, o Cardoso, teve um comentáriozinho lá no Spotify de gente pedindo um programa sobre a franquia Pokémon, porque a gente nunca fez, tá? Ah, não. A gente nunca fez um programa sobre Pokémon, assim, tipo, a franquia. Mas acho que não precisa, amigo. Tá bom. Entendi. Vamos pensar. Tá bom. Eu não vi esse comentário não, hein, Daniel? Que história é essa? Teve esse comentário aí, pô. Dá uma olhadinha lá. Não tem não, cara. Eu tô lendo aqui os comentários, não vi esse comentário lá não. Não vi, não? Então eu tirei da minha mente. É, provavelmente. Mas eu achei que eu tivesse visto. Mas hoje, Dan, o assunto não é Pokémon. Hoje o assunto é Final Fantasy, outra franquia pequenininha, que tem poucos jogos aí pra gente comentar, né? Não sei se a galera já ouviu falar, né? Desse tal de Final Fantasy. É, exato. Só que hoje a gente não vai comentar todos os Final Fantasy. A gente já fez um programa sobre a franquia Final Fantasy, um programa incrível. Inclusive, vai lá. Nosso antigo nome, aquele que não deve ser nomeado. Mas estamos aqui para falar de Final Fantasy XVI, né, Dan? E aí, né? Pra isso a gente chamou o Bruno Silva aqui, o nosso querido Bruno Fantasy. O próprio Bruno Fantasy em pessoa. Especialista em Final Fantasy. Sim, o maior especialista de Final Fantasy do Brasil. Ô, louco. Jogou todos os jogos na Twitch. Eu pude acompanhar boa parte dessa jornada. Inclusive, Bruno, no dia que você começou o 16, você fez um videozinho emocionante lá, cara. Eu tava lá acompanhando, tá? Pô, muito legal, cara. Foi legal, obrigado. Eu não soltei ainda. Eu acho que até esse episódio ao ar provavelmente já vai estar no meu canal lá de arquivo das lives do YouTube. Eu remasterizei
esse vídeo pra colocar o 16. Meu Deus. Foda, fez um remaster. O remaster. A indústria de games como vive aí dos remasters, dos remakes, né? Eu já aproveitei e remasterizei o vídeo pra incluir o 16 depois que eu terminei também. Cara, isso que eu ia perguntar. Você zerou o 16 ao vivo? Sim, eu não joguei esse jogo fora de live ainda. Tudo que eu joguei nele foi ao vivo. Ah, legal, cara. Eu não acompanhei porque, enfim, eu tava jogando também, né? Justo. Não queria spoilers e etc. Inclusive porque esse jogo tem muita história. A gente vai falar disso daqui a pouco. Não que os outros Final Fantasy não tenham, mas esse jogo tem muita história. A história é um elemento fundamental, né, Cardoso, do Final Fantasy XVI. Mas vamos pro papo, cara. Vamos mergulhar logo nesse jogo. A gente tem muita coisa pra falar, né, cara? Vamos, senão o Starboy vai ficar chateado. Vambora. É verdade. Desculpa aí, só pra não perder a tradição. A tradição, exato. Então puxa aí o Tururu, Zabuzeta, e puxa o Tururu com a musiquinha do Final Fantasy XVI, que é muito pica. Quem é Starboy? Starboy é um maluco que comentou um dia no nosso Twitter que o nome do Twitter dele é Starboy. E aí um dia ele comentou assim: Gosto muito do trabalho de vocês, mas vocês enrolam muito antes de começar o programa, não sei o quê. Eu tenho que ficar pulando antes do programa começar. Aí ele virou um personagem, que a gente cita ele quase todo dia. Assim, Justo. falando, porra, desculpa Starboy, agora vamos começar. Justo, justo. Ele deve estar se sentindo contemplado, então. Não, mas ele entrou na brincadeira. Depois que a gente começou a encurtar, ele falou, pô, agora tá ficando bom, muito obrigado, não sei o quê. Não, teve um que a gente fez rapidinho o início, aí ele chegou e falou assim: Agora sim, muito profissional. Da hora. Muito bom. Então bora falar de Final Fantasy XVI, cara, um jogo muito esperado, um jogo muito aguardado, com muitas coisas em torno dele que a gente vai abordar aqui ao longo desse Up Revisa, nosso terceiro Up Revisa do ano, né, o Up Revisa que, pro Bruno Silva que talvez não saiba, é o nosso novo programa em que a gente escolhe falar sobre um jogo que a gente jogou aqui e a gente faz um super review e o da vez é o 16 e, Bruno Silva, me diz, cara, do que se trata o Final Fantasy XVI, mano? Nossa, é uma pergunta tão ampla, vamos lá. Cheia de respostas, Cheia né? de respostas. Dá pra dar muitas respostas, de fato, assim. Vou começar pela resposta do que é o objeto da discussão em si, né? O Final Fantasy XVI, ele é um jogo dessa série de RPGs aí que, como fala o número, é o 16º jogo principal, mas Final Fantasy, pra quem não sabe, os jogos, eles não são continuações diretas um do outro. Então, dá pra entrar direto no 16, não precisa ter jogado os outros 15. As histórias, elas se contêm uma em cada jogo, né? E no 16, especificamente, a gente tem ali uma mistura muito louca de, o que eu gosto de dizer, de Game of Thrones com Naruto, né? Você tem esse mundo, que é um mundo de fantasia medieval, né, bem inspirado na obra do George R.R. Martin, onde você tem uma série de nações que estão constantemente em guerra umas com as outras, e nessa situação específica do jogo em si, cada nação tem uma pessoa que é capaz de se transformar numa criatura divina, super poderosa, que são os chamadas de Icons, né, mais ou menos igual os Biju do Naruto. E esses Icons, eles são as Summons, as invocações, que é uma coisa muito tradicional de Final Fantasy. Ao mesmo tempo, você tá tendo essa praga que tá consumindo os recursos do mundo, né, que chama Valistheia, e por conta desse cenário de recursos cada vez mais escassos, as nações, elas estão guerreando cada vez mais entre si, e no meio disso tudo tá o Ducado de Rosária, né, que é a casa dos dois protagonistas, o Clive e o Joshua, né, o Joshua que é o dominante, a pessoa que tem o poder da Fênix, né, o Icon lá que protege esse país, e o Clive que é o irmão mais velho dele, e aí é o cara que é o escudo do Joshua, né, a missão dele é proteger o irmão mais novo, e ele tem um pedaço desse poder. É mais ou menos assim que começa o jogo, mas é uma jornada gigantesca que se estende por décadas, né? O jogo tem vários time skips, ele vai passando por vários momentos da história do Clive, que é o personagem que você controla, e você vai vendo muito sobre a história dele, sobre o mundo, com um monte de referências às coisas da franquia, porque Final Fantasy XVI é o primeiro Final Fantasy de toda a franquia, o segundo, né? Contando o 14 também, que é o primeiro Final Fantasy offline feito por nerds de Final Fantasy, porque são caras que cresceram com a série, né? Eles não estavam lá desde o começo, né? Eles cresceram com a série, foram entrando ao longo do caminho, começaram muito de baixo. O diretor do jogo, que é o Hiroshi Takai, ele trabalha há 30 anos na Square, esse é o primeiro Final Fantasy que deram a chance dele dirigir, né? Então, você tem uma série de referências, você tem uma série de piscadelas ali pros fãs, de várias coisas, assim. Até a trilha sonora, né, cara, faz Sim. referências aos primeiros jogos. Muito. Isso pega bastante, assim, imagino você, por exemplo, que jogou todos, né, tem a galera que tá jogando agora os mais antigos, porque saiu a coletânea, né, do Pixel Remaster, pra quem não jogou
jogou no PC e tá jogando agora nos consoles, tá tendo contato aí com trilha sonora, coisas, e quem cair no Final Fantasy XVI depois de ter jogado os antigos vai pegar muita coisa. Eu peguei muita coisa das trilhas sonoras, porque eu não lembro tanto, assim, dos primeiros jogos em termos de história, mas de trilha eu peguei bastante, assim, que eu vejo ali umas pinceladas, uns acordes, uns trechos, e algumas músicas que acho que são as próprias músicas dos primeiros jogos, né? Então, acho que é o DNA da equipe, né, cara? Que tá impresso, assim, no jogo, de alguma forma. E uma coisa, Bruno, a galera tá falando muito sobre o quão o jogo é diferente, né? Em termos de mecânica, assim, em termos de combate, não sei o quê. E tem até um papo meio torto circulando na internet do quanto o jogo não é Final Fantasy, não é tão Final Fantasy, né? Você concorda um pouco com isso, cara? Você acha ele muito diferentão? Assim, eu acho ele diferente. Ele é pra ser diferente. A ideia era essa, mas eu discordo frontalmente desse papo de que, não é Final Fantasy, porque qualquer coisa pode ser Final Fantasy, cara. Já teve Final Fantasy de RPG de ação, já teve Final Fantasy de turno, já teve Final Fantasy Mainline, que é um Auto-Battler, cara, que parece mais TFT da vida, que parece aquele outro lá, que é o Auto-Beta de Dota, né, o Auto-Chess. Então, assim, o DNA de Final Fantasy é mudar as coisas. Todo jogo muda, mas às vezes muda radicalmente. Eles gostam de subverter os conceitos de RPG, né? Então, eu acho que é o último tipo de franquia que você pode colocar numa caixinha. É óbvio, você tem alguns elementos que se repetem, e as pessoas acabam conhecendo Final Fantasy por causa disso. É Chocobo, é a Summons, né? Ifrit, Shiva, Bahamut, é ter um personagem chamado Cid, mas assim, o jogo em si, eles sempre foram muito diferentes um do outro, né? Então, é uma das coisas, inclusive, que eu mais gosto da franquia, né? Você, inclusive, jogando em sequência todos, você percebe o quanto eles são diferentes entre si. Se você quisesse, você poderia dar um nome diferente pra cada jogo e ninguém falaria que eles são da mesma franquia, sabe? Mas, de fato, assim, é um jogo muito diferente e a ideia é ser mesmo, né? Até pelo fato de que, pra esse jogo específico, eles trouxeram um cara de fora pra fazer uma parte muito importante, que foi o combate, né? O diretor de combate do jogo, que é o Ryota Suzuki, é um cara que veio da Capcom, né? O último jogo que ele trabalhou lá foi o Devil May Cry 5. E você percebe muito nessa parte específica do jogo, de combate, da mecânica de jogo, né? Da movimentação, que o Clive é um personagem que pula muito, que tem botão de ataque, que você tem uma série de golpes diferentes, que você pode ter essa variedade de golpes, né? Eu diria que ele misturou tudo que a gente conhece de mecânica de jogo de ação da Capcom e trouxe pra esse jogo, assim. Eu percebo que tem muito de Devil May Cry, mas tem muito de Dragon's Dogma também, que é outro jogo que o Itsuno, né, que foi o cara que fez o Devil May Cry 5, ele criou o Dragon's Dogma, vai lançar o 2, inclusive, daqui a pouco. Tem um pouco de Monster Hunter. É uma proposta diferente, de fato, né, assusta, mas eu achei legal, cara. Eu gostei, assim. Uma coisa que eu acho que esse jogo faz muito bem, e é uma coisa que eu não sentia, sei lá, desde Batman Arkham, o jogo, ele consegue te dar uma sensação de que você joga bem o tempo todo. Nossa, isso é muito verdade. 90% do tempo que eu tava fazendo as lutas, eu falando, putz, eu tô mandando bem pra caramba aqui, velho. O Clive, olha aí, mó estiloso, eu tô fazendo um monte de coisa da hora. Sim. É muito legal, cara. É uma sensação que eu acho que é super importante, até porque, como é um jogo que ele abre mão de um aspecto estratégico que às vezes você tem em RPG, né? Com quais personagens eu vou entrar no mundo, né? Quais personagens vão ser a minha equipe? Quem eu vou escolher pra desenvolver mais do que o outro? Qual habilidade especial eu vou buscar agora, né? Tudo isso tá meio que condensado porque você controla só o Clive no jogo, né? Mas ele abre mão disso pra entregar essa parte que eu acho que é muito divertida também. Que legal. Eu tenho uma pergunta. Vocês acham que ele é um jogo de RPG com elementos de ação ou vocês acham que ele é um jogo de ação com pequenos elementos de RPG ali? Boa pergunta. É uma pergunta difícil de responder essa. Eu acho que ele brilha mais na ação, assim, sabe? Eu também acho. Ele chama muito atenção pelos combates, a forma como o combate faz, e por ser um Final Fantasy, acho que as pessoas olham muito pra como é o combate por ser muito diferente do que era até hoje, assim, a franquia, sabe? Então, é mais fácil a gente pincelar o trecho de ação dele, o aspecto de ação dele, do que os outros, sabe? Pelo menos eu sinto isso. Eu acho que, tipo, isso que o Bruno falou, dele abrir mão de certas coisas, né? Da parte estratégica, do que é o combate também, né? Essa questão de você bolar como vai ser o seu grupo, é pensando no combate, é pensando na exploração, em que caminho você vai fazer agora, que inimigo você vai enfrentar, e aí você pensa na sua estratégia que você vai usar no combate, assim. E eu acho que o combate do Final Fantasy é puro jogo de ação. Se o jogo fosse todo super linear com um corredor, assim, ele seria um jogo 100% de ação, um hack and slash da vida, assim, sabe? Mas ele tem os elementos de RPG ali que permeiam toda a jornada, né? Eu acho que ele é um jogo de ação, sim, também. Eu vou concordar com vocês. Inclusive, eu vi umas pessoas comentando no Twitter sobre... A galera é muito ansiosa, né? Então já fica assim, vai disputar melhor RPG no Game Awards? Não sei o quê. eu provavelmente acho que vai. Agora eu só não sei se ele ganha. Não sei se ele é o melhor RPG, assim, sabe? Ele é um excelente
jogo de ação. Fico curioso pra ver se ele vai disputar jogo de ação também, pra falar a verdade. Eu acho que ele vai disputar jogo de ação, hein? E acho que leva, viu? Sei não, acho viu? Acho que leva, porque a parte de ação e aventura do jogo é foda. Se o Zelda não tivesse saído esse ano, eu acho que levaria. Mas correndo com o Zelda... Mas você acha que o Zelda entra pra ação e aventura, tu acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque as categorias do Game Awards, elas são meio diferentonas, assim, né? Eles só dividem esses jogos de ação e aventura e, tipo, se eu não me engano, uma categoria é que tem mecânica de tiro e a outra não tem. E aí o Final Fantasy provavelmente vai entrar nessa que não tem, né? E o Zelda também vai entrar. Então eu acho difícil. Talvez eu acho que ele tenha mais chance entrando como RPG, embora o páreo seja muito duro esse ano também, né? Diablo eu não joguei, vai ter o Baldur's Gate saindo também. Acho que vai ser bem difícil. Tem o Starfield, né? Tem o Starfield, é verdade. Acho que é um páreo duro. O Baldur's Gate não vai ganhar porque ninguém que faz análise vai conseguir terminar o jogo. Porque 170 horas de cutscene, 17 mil finais diferentes, ninguém vai conseguir terminar o jogo, entendeu? A tempo do Game Awards. Essa dos 17 mil finais me pegou muito, cara. Essa é foda. Pra fazer a platina do jogo tem que fazer todos os finais. Tipo... Exato. Com 80 anos você fazendo a platina do jogo. Tá. Exatamente. Mas voltando pro Final Fantasy, a gente tem um elemento importante aqui que eu acho legal a gente comentar antes de destrinchar a parte de história, combate e tal, que é o Yoshida. Sim. Né, Bruno? Você é um cara que tenho certeza que manja bastante da figura do Yoshida e ele traz muito da bagagem do Final Fantasy XIV pro Final Fantasy XVI. Eu sinto, assim, ao longo do jogo. Acho que a gente vai entrar mais nisso mais pra frente. O que significa, cara, ter o Yoshida ali? Você acha que ele é uma influência forte no jogo mesmo, assim, ou não? Com certeza. Ele é uma influência gigantesca, assim. Acho que até pra contextualizar, vale explicar muito rapidinho como que a Square se divide, né, entre as suas equipes, né? Porque não é só um time dentro da Square que faz Final Fantasy, são vários, né? E até muito pouco tempo atrás você tinha 3 grandes equipes trabalhando na série. A unidade 1 é a unidade que faz o Final Fantasy VII Remake, né? E onde tá o Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura, uma unidade que também trabalha com os Kingdom Hearts, os spin-offs de Kingdom Hearts mais especificamente, que é a galera que trabalha na franquia desde o Final Fantasy VII. Eles assumiram ali o protagonismo do comando, né? Mais ou menos ali na altura do Final Fantasy VI, e do 7 pra frente eles fizeram o 7, o 8, fizeram o 10, fizeram a trilogia do 13 e agora estão trabalhando no 7 Remake. Você tinha o Luminous Studio, né? Que eles fizeram parte do Crisis Core, fizeram o Type 0 e fizeram o 15, daí eles lançaram o Forspoken recentemente e a Square acabaram com essa unidade e reintegraram ela a outras. E você tem a unidade número 3, né? Eu tô falando só as que trabalham diretamente com Final Fantasy, porque tem a galera do Dragon Quest, tem a galera do Kingdom Hearts também. Sim. A unidade 3, que é especificamente a unidade dos MMOs. Ela se formou pra fazer o Final Fantasy XI no início dos anos 2000, continua trabalhando, porque o jogo ainda tá online, né? E depois eles lançaram o Final Fantasy XIV, que todo mundo sabe foi um fracasso completo quando ele saiu em 2010. Foi um fracasso tão grande que a Square trouxe um cara pra apagar incêndio, falou assim, meu amigo, resolve essa treta aí. E esse cara é o Naoki Yoshida. O que ele faz com o Final Fantasy XIV, que é basicamente jogar fora o jogo que tinha sido desenvolvido, criar um novo jogo do zero e incorporar esse novo jogo dentro da história, né? Basicamente o que aconteceu com o Final Fantasy XIV. Caiu um meteoro no mundo, o jogo antigo acabou, o mundo acabou e agora esse jogo novo é um mundo e ao longo do tempo esse jogo virou o maior MMO do planeta. Então assim, esse cara tem um cacife imenso dentro, né? Ele pode ir ao banheiro de porta aberta dentro da Square agora se ele quiser. Ele tem um cacife imenso ali dentro e isso credenciou a equipe dele a trabalhar com o Final Fantasy Offline, que é o 16, né? Então assim, ele tem uma influência completa, ele é a face pública do jogo, ele deu várias entrevistas falando sobre, você percebe inúmeras influências de Final Fantasy XIV no 16, no combate também, não sei se vocês vão notar, toda vez que você vai enfrentar um chefe, um inimigo mais poderoso, e aparece tipo uns círculozinhos no mapa, ó, o golpe vai cair aqui, aí uma hora tá de um lado, outra hora tá do outro, você tem que ficar se movimentando pra fugir dessas coisas. Isso é a dinâmica de todas as batalhas de chefe do Final Fantasy XIV, é uma herança que vem dali. É verdade. Muito da dinâmica do jogo, da progressão do jogo também, que inclusive eu acho que é um dos pontos mais fracos de Final Fantasy XVI, é uma das coisas que menos combina com as coisas diferentonas da história e que todo mundo acha que não parece Final Fantasy, né? Veio do 14 também, né? A progressão do jogo em si, você se movimentar pelo mundo, a dinâmica das missões paralelas, né? Existe ali muito vício de MMO e específico de Final Fantasy XIV, porque são coisas que acontecem na história do Final Fantasy XIV também, especialmente do jogo base, né? Que foi o que eu joguei. Então, assim, a influência dele é imensa, porque ele é o cara que lidera essa unidade que desenvolveu o jogo, né? Esse grupo, né? Acho que o Final Fantasy XVI, mais do que nunca, ele vem pra consolidar esse grupo dentro da Square como um grupo que vai mexer com Final Fantasy. Eu não acho que essa foi a única vez que eles fizeram um Final Fantasy Offline, não acho que vai ser a última. Pra mim, esse jogo, inclusive, consolida o Yoshi P dentro da Square como um cara que veio pra ficar, assim. Ele vai ser tão importante quanto Kitase, Tetsuya Nomura, né? O Kazushige Nojima, a galera do Final Fantasy VII Remake é também. O Yoshida, ele tem um amor ali, você sente que ele gosta da parada, né, cara? Você sente que tem um carinho
carinho envolvido, assim. E eu acho que muito do renascimento do Final Fantasy XIV pra se tornar o que é, passa por isso, né? Tipo, por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Pelo menos é uma sensação, assim. Eu não sei se é exatamente isso, mas eu tenho esse sentimento, assim, em relação ao toque do Yoshida no jogo. E eu acho que isso tá no 16, né? O que é até muito engraçado, porque nas entrevistas que ele deu, né, e tudo, ele conta que o jogo que fez ele ter vontade de virar desenvolvedor de jogo foi Dragon Quest, né? Assim como um monte de desenvolvedores do Japão, né? No Japão, Dragon Quest tem uma influência e um impacto muito maior do que Final Fantasy. Mas eu acho que ele soube entender o que fazia a série ser interessante e ele foi o cara que inaugura, né? A gente fala como Final Fantasy gosta de desprezar o próprio passado muitas vezes e mudar tudo de um jogo pra outro. O Final Fantasy XIV, ele é o primeiro que vai nessa contramão, assim, né? Ele é um jogo que ele agrega coisas dos jogos anteriores e vai pegando emprestado elemento daqui, dali, nome de um personagem, o nome de um airship, algumas sequências de jogo, alguns elementos, alguns momentos, e ele vai meio que transformando isso numa história nova e num universo novo, né? Tanto que até quando eu abri falando que foi o primeiro Final Fantasy feito por nerds de Final Fantasy, é justamente por causa disso, assim. Ele entende muito, assim, as coisas especiais, os melhores momentos, assim, dessa grande história aí de mais de 35 anos e ele sabe aonde colocar. E no Final Fantasy XVI você tem muito disso, cara. Dá pra perceber alguns momentos muito interessantes, assim. Eu diria até, inclusive, que tem alguns jogos que são mais contemplados do que outros. Não sei se eu posso dar spoiler aqui. Vamos guardar pra parte de spoiler. Vai ter um trechinho de spoiler mais pra frente. Ok. Eu vou fazer por comparação, né? Teve uma luta mais ou menos do começo pro meio do jogo, que quando eu joguei, muita gente tava assistindo, falou que, putz, isso aí é o Ocarina of Time. Lembrava muito porque era uma coisa que acontecia também em Ocarina of Time ali. Um duelo do protagonista que lembrava muito. Final Fantasy IV tem uma cena exatamente igual àquela. É a mesma coisa. Igual. Tá bom. Vamos voltar nisso depois. Vamos voltar depois. Eu quero detalhes, eu quero detalhes, mas a gente volta depois. Vamos entrar um pouco na história, vamos falar um pouco sobre os personagens, sobre esse mundo e etc. Mas primeiro, Cardoso, vamos falar sobre Disc Up e sobre Catarse? Olha só. Eu sei que você tem um recado pra dar, que eu tô sentindo você me chutando aqui embaixo da mesa virtual. Exato. O bagulho é o seguinte, galera. A gente quer continuar fazendo o nosso programa de nostalgia, que é o Disc Up. Ele já tá disponível aí nas plataformas. Se você quiser ouvir, já tá aí. Já tem 2 episódios do Disc Up pra você ouvir. É um episódio nostálgico, é um episódio que o Zabuzeta faz com muito carinho, que tem sonorização, tem uma porrada de coisa, tá? E a gente tá muito perto de bater nossa meta pra continuar fazendo um Disc Up. Faltam 30 e poucos reais pra gente continuar fazendo. Claro, pô, o ideal é que a gente sempre passe um pouquinho dessa meta pra gente conseguir manter, né? Porque sempre tem uma pessoa que cancela, uma pessoa que o cartão não passa, que sei lá o quê, mas enfim. Cara, se você acessar agora catarse.me/up, você vai ver que tem uma porrada de tiers ali, de metas e de coisas pra você assinar, e tem a partir de 5 reais. Então, com 5 reais por mês, o troco do pão, a Coca-Cola, que você vai deixar de tomar uma unidade de Coca-Cola pra apoiar esse podcast que você gosta tanto. Então, por favor, a partir de 5 reais por mês, você consegue ajudar a gente lá no catarse.me/up pra gente conseguir fazer o Disc Up. Por favor, ajuda a gente lá. É isso aí. Pô, 5 reais, Dan. 5 reais, Dan. 5 reais. 5 reais. Pô, não é nada, pelo amor de Deus. E olha só, quem não ouviu ainda o Disc Up, ele já tá aí no nosso vídeo, a gente já publicou 2. A gente tem um episódio sobre desenhos que passavam na TV e o episódio sobre pirataria. Os 2 episódios muito bons e a galera reagiu muito bem. Então, você que não ouviu ainda, dá uma descidinha aí no feed quando você acabar esse episódio aqui e bota pra tocar aí no seu fone de ouvido ou onde você estiver ouvindo. Muita gente ouve no carro, né? Podcast, eu acho curioso isso. Acho que porque eu não dirijo, talvez. Deve ser por causa disso que você acha curioso. Pois é, deve ser. Mas é isso aí, fica aí a sugestão pra vocês ouvirem e apoiarem o Up, porque é gostoso demais apoiar o Up, tenho certeza. Ouço dizer de todos que apoiam no nosso grupo secreto do Up, que inclusive é um grupo só pra quem é assinante, que é gostoso demais. Então chega aí, vamos nessa. Agora vamos voltar pro Final Fantasy XVI e falar sobre a história. O nosso querido Bruno Silva deu uma boa introdução ali, né, sobre o que tá rolando nesse mundo, esse mundo político, com reinos e deuses e dominantes e etc. Mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre esses personagens, sobre o Clive, sobre o Joshua. Eu acho curioso que o Bruno falou do Clive e Joshua como protagonistas e eu vejo a Jill tão protagonista quanto os dois, assim. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação. Eu vejo ela muito protagonista no jogo. Vocês acham também? Ou não? Eu acho, sim, mas eu acho que ela serve muito mais de escada pro Clive do que qualquer outra coisa, né? Você acha? Eu acho que todos os personagens têm um pouco esse papel, assim, de servir mais de escada pra história do Clive do que ter um protagonismo de fato, assim. Talvez o Joshua seja um personagem que tem um protagonismo ali quase equivalente ao do Clive, assim, mas de resto eu acho que são só personagens coadjuvantes mesmo. Eu tendo a concordar um pouco com o Cardoso também. O jogo leva a gente a entender que a Jill também é tão protagonista quanto eles, porque ela acompanha o Clive quase que durante o jogo todo, né? Ela aparece
aparece muito cedo e eles meio que formam ali um grupo, né? E a Jill tá sempre ali do lado dele, né? Apesar de você só controlar o Clive, você tem uma série de personagens que são controlados pela inteligência artificial e que estão ali junto com você, né? Formam uma espécie de party, né? Dentro do universo do jogo, e a Jill, frequentemente, ela compõe essa party, né? Você não pode escolher com quem que você vai jogar e ela geralmente tá junto de você. Mas quando a gente pensa na história, eu também senti muito que ela fica relegada a um papel secundário, assim. A gente vê poucas vezes ela assumir um protagonismo, assim, de fato, não. Agora a gente tá vendo a história dela, né? Você tem alguns pouquíssimos momentos que lidam das questões particulares dela, e quando isso acontece, resolve muito rápido, né? Então, assim, é quase como se o jogo estivesse falando, tá aqui, essa personagem que a gente já resolveu, agora ela vai só servir de um apoio ali pro Clive, pro resto da história, assim. O tratamento do jogo para as personagens femininas, eu acho que é um dos piores pontos do jogo pra mim, assim. Eu acho que é até um assunto que dá pra gente aprofundar depois, mas isso acaba respingando muito na Jill por ser a principal personagem feminina que a gente vê durante o jogo, né? Cara, ouvindo vocês falando, eu já mudei de ideia, tá? Eu sinto que ela também ficou meio relegada a um papel de, tipo, o apoio romântico ali do Clive, né? Porque, cara, o jogo gira muito em torno das motivações do Clive, né? Tipo, eu acho que... Pô, beleza, ele é o personagem principal e tal, só que, tipo assim, a partir do momento em que ele entra numa onda de, tipo, eu preciso fazer tal coisa, o jogo todo gira em torno só disso, assim. E eu acho que essa é uma crítica até um pouco às missões secundárias, assim, que são bem qualquer coisa pra mim. Mas eu acho que todos os personagens ao redor do Clive têm só que fazer o que o Clive quer. É um ponto da história, assim, que não sei se é bom, não sei se é ruim, mas eu acho que a Jill, ela perdeu muito esse protagonismo por conta dessa grande busca que o Clive tem, que é maior do que qualquer outra coisa no jogo, né? Mas eu acho também que, assim, pra dar um contexto, né? A gente tá falando do Clive a partir do momento que rola toda aquela primeira sequência em que ele ainda é jovem e etc. É o Clive após encontrar o Cid, né? E aí, vocês acham que a gente dá um contexto maior sobre isso? Ou... É que eu tô com medo de dar spoiler nessa área aqui, que não é muito spoiler, né? Não, mas eu acho que a história em si, tipo, mesmo antes dele encontrar o Cid, já gira em torno do Clive mesmo, né? É o que aconteceu com o Clive, qual foi a motivação pra ele se tornar um guerreiro lá do... Como é que é o nome? O escudo de Rosária, né? Exato. Tipo, tudo gira meio em torno dele, né? Eu acho que isso a gente já pode falar mesmo antes dele encontrar o Cid. Até porque também, esse momento do jogo que o Cardoso falou, inclusive, é um momento que tá na demo, né? Exato. Tem uma demo gratuita do jogo, tá disponível pra quem tiver PS5 pode jogar, que são as primeiras 2-3 horas do jogo, e é exatamente esse momento que ele é jovem, né? Exato. Ele é tipo um adolescente, assim, né? Mais ou menos. Eu acho que depois que o Cid entra no jogo, né? E o Clive se rebela lá contra os chefes dele, entre aspas, ali a motivação do Clive, na verdade, passa a ser a motivação, de certa forma, do Cid, né? Depois de um tempo, assim. O que move o Clive dali pra frente, depois que ele descobre o mistério do Joshua e tal, que eu não vou falar o que é porque é spoiler, a motivação dele deixa de ser uma coisa pessoal, assim, passa a ser uma coisa em prol do mundo, é uma coisa maior, assim, né? Tanto que tem até uma vibe na própria progressão, nas missões e tal, que é uma coisa sempre ele fazendo as coisas pelos outros, assim. E a Jill, ela acaba acompanhando ele, mas eu concordo muito sobre o que o Bruno falou, de que o momento em que a gente entra na história dela é muito rápido, muito pouco, sabe? Eu senti que podia ter sido mais, assim. Parece que é mais uma nota sobre, tipo assim, esse é o desfecho da Jill, tá? Aquele problema dela lá é isso aqui, ó. E é uma nota meio que serve pro propósito do protagonista de toda forma, tá ligado? Então, tipo assim, eu fico pensando que se não fosse o cristal lá que tinha lá pra ele destruir de toda forma, se ele iria ajudar ela em alguma coisa, tá ligado? Ou se ele falaria, não, resolve lá teu BO lá com o cara lá, que eu vou destruir o cristal ali, tá? Então, tipo assim... A gente se encontra depois ali, ó, né? Exato. Ou se seria como que acontece em 90% do jogo, né? Tirando essa parte específica que ela vira e fala, não, ó, agora que a gente tá indo pra lá, eu tenho que fazer isso aqui. Eu não vou poder te ajudar 100%. E o Clive fala, beleza. No resto do jogo é tipo, então, Clive, decide aí o que você quer fazer que eu te ajudo, vai. Tipo, exato. A Jill é mais ou menos isso, né? O que você quiser fazer, eu tô do teu lado, vambora. Ou então, mais pra frente no jogo, a gente vê os personagens meio que falando assim, eu vou ali resolver um bagulho aí e tu vai indo na frente, tá, Clive? Vai lá, resolve teus BO aí que eu já volto. É aquele momento lá, por exemplo, que o Joshua vai saber mais sobre o último e tal. Eu sinto muito que o Clive, ele é o protagonista e a história gira em torno dele mesmo. E é isso aí, tá ligado? Eu acho que o jogo vai muito pra isso, e isso pra mim é um pouco uma crítica que eu tenho, assim, tipo, pra galera entender. Eu joguei Final Fantasy, joguei alguns, mas nunca, tipo, fui muito de jogar Final Fantasy, mas o jogo que eu mais joguei foi o Final Fantasy XV, né? E eu sinto que o Final Fantasy XV, ele não tem muito essa, principalmente com as DLCs, ele não tem muito essa pegada de, tipo, de girar só em torno do protagonista o tempo inteiro, né? E é muito curioso, porque, assim como o 16, o 15 também é muito uma história de, tipo, o mundo todo tá girando em torno dessa profecia que é a chegada desse cara que é
é o Noctis, é o personagem que a gente controla, né? Então, assim, a história teria tudo pra ser meio que o festival do Noctis, só que acaba tendo outras coisas, né, acontecendo nesse mundo e outros personagens ganhando um pouco de espaço, né? Exatamente. Por isso que eu estranhei muito esse aspecto da história do Kings, assim, dele ser só em torno do Clive em si. Eu acho que, assim, não sei se isso estava dentro da pauta, mas eu acho que isso acaba encostando um pouco no que eu achei que é um dos pontos mais complicados do Final Fantasy XVI como um todo, que é o ritmo dele é muito inconstante, né? Você tem muita coisa, como você falou, do Clive, né, que aparecendo, que às vezes o foco fica muito nele e pouco nos outros, né? Eu senti que às vezes teve muita coisa importante que eu fiz de side quest, né? Especialmente mais pro final, assim, uma série de side quests super importantes, que eu virava e falava, poxa, isso aqui era pra estar na história principal, isso aqui é legal, por que eles relegaram isso a um negócio secundário? E você tem uma série de momentos do jogo que eles não fazem a menor diferença pro andamento da história, e você sente que você tá só cumprindo tabela ali, e avançando, tô passando pela vilazinha tal, vamos ajudar a vilazinha que tá com um monte de problema, e tipo, literalmente tem um portão bloqueando o seu progresso até você resolver aquela série de problemas locais lá, e o jogo ele vai alternando entre esses momentos de, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Que loucura o negócio, e, sei lá, horas e horas de, que saco, que tédio, eu preferia estar fazendo outra coisa, assim. E eu acho que isso toca muito nessa questão dos personagens também, né? Muitas vezes parece que um certo personagem, agora esse cara vai ter uma grande importância, aí de repente ele some e só vai aparecer lá na frente um monte de tempo depois, e tem personagem que do nada aparece também e começa a ser super importante. Os personagens são descartados, assim, sem a menor cerimônia. Acho que muito isso se deve à influência de Game of Thrones, que os desenvolvedores já falaram publicamente que é uma influência. E Game of Thrones é uma série que gosta de matar seus personagens, né? E descartar os personagens, assim, quando você menos espera. E eu senti que quando o Final Fantasy tentou fazer um pouco disso, não necessariamente matar, mas descartar personagens, eles não fizeram muito bem, assim. Vamos falar um pouquinho sobre essa coisa da referência do Game of Thrones, que eu acho que tem muita gente comparando, né? Eu vi até, sei lá, algumas threads no Twitter traçando os paralelos, o que parece o que. E tem muita coisa, né? Tem muita coisa que você consegue colocar lado a lado, assim, e ver que realmente é uma referência. Eu sinto que em alguns momentos extrapola a referência, assim. Há momentos em que é o mais puro Game of Thrones, assim, num nível muito demais. E eu confesso que eu não gosto muito. É legal a vibe política e não sei o que, eu gosto. Acho que eles acertam isso. Gosto da coisa de que tem uma coisa assim arquitetada ali e que você não sabe quem é que tá a favor de que lado, e aos poucos você vai descobrindo quais personagens são cruéis e quais não são. Aí tem alguns personagens que não são tanto assim, você se surpreende. Eu pelo menos fiquei assim um pouco até o final do jogo, mas eu acho que exagera na referência em alguns momentos e acho que não precisava. Eu não sei, eu gosto muito de Game of Thrones, não sei se vocês gostam, né? Eu acho que vai demais, assim, sabe? Acho que tem alguns momentos que rola quase uma crise de identidade ali, de tipo, não sei, a gente tá indo por um lado, mas tem que ser Game of Thrones, sabe? Tem que ter um sangue aqui, tem que ter um peitinho de fora, sei lá, alguma coisa, sabe? Então, aí eu fico meio, porra, acho que foi um pouco demais, hein? Tipo... O problema pra mim é que, tipo assim, ele tem muito essa pegada na primeira metade do jogo, no primeiro ato ali, e depois ele parece que meio que abandona, esquece isso, ele fala assim, opa, caraca, eu tenho que ser Final Fantasy, pera aí, deixa eu botar uns bichos esquisitos, uns deuses de sei lá o quê, tipo assim, ele meio que começa com tramas políticas e com etc, você tem aquela mulher lá do mapa, que é a mulher que, tipo assim, a Vivian, momento né? Game of Thrones, vamos lá, aí abre o mapa e a mulher começa a falar todas as tretas políticas e não sei o quê, só que, tipo assim, meio que foda-se, né? O mapa, na verdade, assim, tem uns momentos que eu fico meio assim, tipo tá bom. Assim, tem fulano que tá brigando com fulano, tá bom, e daí? Tipo assim, o que isso impacta a minha vida, tá ligado? E aí meio que, tipo assim, como você sabe qual que é o caminho do jogo, tipo, do meio pro final você já sabe qual que é o teu objetivo e tu sabe pra que tu vive, etc. Isso meio que perde o sentido, tipo assim, tá, beleza, tá tendo uma briga política aqui, mas eu vou chegar lá e vou matar todo mundo, então foda-se, tá ligado? Foda-se a briga política, o mundo tá acabando mesmo, e daí? Então eu acho que eles quiseram brincar com essa coisa da praga pra ser meio que a coisa, o inverno tá chegando, mas eu acho que ele leva mais pra um lado muito mais apocalíptico do que o Game of Thrones tinha, tá ligado? É difícil. Do meio pro final eles perderam a mão, assim, dessa coisa do Game of Thrones, eu acho. Eu acho que quando é introduzida aquela questão dos cristais, e aí você passa a ter um grande objetivo, que é eliminar o grande mal e etc., a coisa política fica muito em segundo plano, assim, porque não faz diferença. O que importa é que você tem que fazer esse objetivo, e não interessa se o exército tal tá brigando com o exército tal, ou se, sei lá, se tem um grande plano mirabolante ali acontecendo. O que importa é que você tem que ir lá destruir o cristal e salvar o mundo, entendeu? Exato. Eu acho que nesse ponto da história, nesse momento em que você entende a coisa do cristal, o resto se torna muito segundo plano, assim. Só que o tom, a vibe Game of Thrones, ela se estende até o final ali, né?
Tipo, ao menos uma tentativa de colocar esse tom até o final do jogo. O que você achou disso, Bruno? Como é que foi pra você? Eu concordo bastante, uma mistura de vocês dois, assim, eu acho que em termos da história realmente não faz muita diferença, né, porque Game of Thrones pressupõe esse grande confronto político que no Final Fantasy VI não faz muita diferença porque o Clive e a turma do Clive, eles justamente operam à margem disso, né, eles são considerados fora da lei, inclusive, né, eles não estão interessados em participar diretamente dessa treta, né, eles têm uma agenda própria, né, inclusive fica muito clara depois de um ponto do jogo, como vocês falaram, e joga de escanteio completamente essa parte política que no começo parecia que ia ser super importante, né. O que acaba sobrando, eu acho, assim, é que o clima Game of Thrones, eu acho que ele funciona quando você traz essa atmosfera mais sombria do que a gente tá acostumado, né, não necessariamente por ser parecido com Game of Thrones, mas por colocar coisas que a gente tá acostumado a ver de Final Fantasy dentro desse contexto, e eu acho que aí funciona. Por exemplo, uma batalha de 2 exércitos gigantescos e de repente 2 malucos viram uns monstrões gigantes e você tem a Shiva soltando umas lascas de gelo e, velho, esmagando 20 pessoas de uma vez. Eu acho que é uma visão diferente que funciona, que é interessante, é intrigante. Eu queria até ter visto mais disso no jogo. E eu acho que ele funciona muito mal quando ele tenta pegar esse aspecto de precisamos chocar por chocar, sabe? Que às vezes eu sentia que Game of Thrones fazia um pouco também. Eu acho que isso resultou em algumas das partes mais problemáticas do jogo. Sem entrar em muito spoiler aqui, a gente pode falar disso depois se vocês quiserem, mas todo o arco de personagem envolvendo a Benedicta, que é uma das dominantes, que aparece especialmente no início do jogo, eu acho que é extremamente problemático. Tem uma cena em específico e quando aconteceu, assim, não posso nem mentir porque tá gravado isso, foi assim um momento que tipo, putz, é sério que esse jogo foi pra esse caminho? Ou quando, por exemplo, o jogo tenta colocar várias cenas de nudez e sexo, assim, nenhum problema ter nudez e sexo em Final Fantasy, tá, gente? Mas, meu amigo, se não foram algumas das cenas de sexo mais cringes da história do videogame... Pô, mano, eu tenho que falar sobre isso, cara. Acho que a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, mas, meu Deus do céu. A gente pode entrar agora. Cara. Eu só queria, só pra fechar o raciocínio, assim, toda vez que essas coisas aconteciam, o que vinha na minha cabeça é, putz, olha a Square copiando Game of Thrones errado aí, cara. Pegaram as coisas que menos agregariam, sabe, de Game of Thrones, assim. E tinha tanta outra coisa interessante pra acontecer, de fato, poxa, Game of Thrones é uma história super legal justamente porque você tem esse objeto de poder gigantesco, né, que é quem vai ocupar o trono de ferro, e você tem uma série de personagens que querem ocupar esse trono e aí cada um meio que aspirando a ser o protagonista da história, né? E até a maneira como Game of Thrones é construído no livro, na série, é você ter esses personagens ali lutando por esse protagonismo. E é 100% incompatível com o que essa história tá querendo contar, porque a gente já tem um protagonista muito bem definido, né? Sim. Então, assim, já tinha muita coisa que não funcionaria e eles tentam encaixar de um jeito que são peças que não encaixam e quando elas encaixam de um jeito muito esquisito, sabe? Sim. E o Game of Thrones, ele é feito de camadas, né? Tipo assim, o personagem, às vezes, que é o personagem que você tá adorando, daqui a pouco você descobre que ele é um grande filho da puta, e aí a coisa vai mudando, assim. Tipo, esse não. Pô, o Clive é o protagonista e acabou. Tipo, é isso. E eu sinto que o Clive, apesar dele passar algumas coisas, tipo, muito pesadas, ele é um protagonista muito raso, mano. Pô, aí eu não acho, não. Tipo, a partir do segundo ato, principalmente, que ele não tem um ponto de virada, ele não se questiona de nada, ele só vai. Parece um trator, tá ligado? Ele só vai até o fim do jogo, assim. Eu acho que, por exemplo, o Bahamut, o personagem do Bahamut, ele é um personagem mais denso do que o Clive, por exemplo. Porque ele passou por coisas diferentes. Tipo, ele tem uma culpa que ele carrega que é muito grande. O Clive, depois que ele se encontra lá no Portão de Fênix, ele só vai, tá ligado? Eu ia defender o Clive aqui, mas é que eu não quero entrar em spoiler agora. Não, tá bom. Vou deixar pra falar dele na parte mais pro fim. Cara, mas eu tenho uma coisa pra falar sobre cena de sexo. Fala aí. Coitado do cachorro, cara. Coitado do cachorro, cara. Pô, o cachorro passa por naufrágio, quase morre afogado, chega na praia, só quer descansar do lado da fogueira, vagabundo começa a transar do lado do cachorro, cara. Porra! Caraca, é muita sacanagem com o cachorro, cara. É muito vacilo, cara. Pô, e essa cena é muito tosca, cara. Pelo amor de Deus, cara. Especialmente o que leva até essa cena, pelo amor de Deus. Sim, É assunto exato. As bloco cenas spoiler. de sexo no jogo, elas são muito tipo... Atenção, agora vai ter sexo, hein? É tipo isso, assim, sabe? Faltou um catra naquele lá do show lá. Atenção, senhoras e senhores, gostaria de anunciar que vai começar a putaria! Exatamente. Faltou isso, né? Tipo... Pô, mano, é muito triste essa cena, cara. Fica com muita pena do cachorro, cara. Sabe aquela cena que, tipo assim, parece que sua mãe tá do lado e aí você tá vendo Game of Thrones e aí você fica sem graça porque tá rolando uma cena de sexo? Tipo a fada do Zelda, né? Quando sai da parada. Exato. Cara, coitado do Torgal, cara. Que tadinho. Pois Enfim. é, pois é. Antes da gente partir pra combate, etc., eu queria só puxar uma coisa aqui, que foi
um tema que o Cardoso falou muito comigo no Telegram, e eu acho legal a gente falar que é, mas como tem cutscene nesse jogo, hein? Porra! Cutscene assim pra caralho. E são umas cutscene longa. Eu acho que depois do ato 1, vamos dizer assim, diminui um pouquinho. Mas no início do jogo é muita, cara. Acho que a pessoa que tem um pouco de preguiça, assim, não tanca não, hein? O que você acha, Bruno? Cara, eu acho que isso acaba entrando também numa impressão que eu tive. Eu não sei o quanto que disso é verdade, o quanto que disso é impressão, mas vale explicar que Final Fantasy XVI não é só um jogo exclusivo de PS5, né? A Sony, ela botou grana no desenvolvimento desse jogo e parece até que cedeu alguns desenvolvedores da própria Sony pra ajudar a Square a fazer, né? Eu fiquei me perguntando ao longo do jogo, enquanto eu jogava, o quanto que houve de ingerência da Sony dentro de Final Fantasy XVI, até porque o jogo tá sendo tratado como um exclusivo, né? Você vê, a Sony não lançou jogo exclusivo no primeiro semestre de 2023, acho até por considerar que o Final Fantasy XVI ia cumprir esse papel, e quando você fala das cutscenes, dessa progressão, assim, cara, muitas vezes Final Fantasy XVI parecia mais um jogo da Sony do que um jogo da Square. Eu também Parecia que eu tava jogando um God of War da vida, sabe? Assim, eu não sei porquê, cara, eu tinha essa sensação constante, assim, eu acho que pega muito nisso mesmo, assim, ele deixa muito pouco do controle do jogador durante muitas horas, né, assim, o que inclusive já aconteceu em outros jogos da série, né? No 10, né? No 10, no 13, principalmente, o 13 é muito isso, inclusive um dos pontos mais criticados do Final Fantasy XIII é justamente o do quanto ele demora pra liberar tudo pra você, assim. Não acontece aqui no 16, na minha opinião, mas de fato, ele demora muito pra explicar, contextualizar. Você pode tranquilamente jogar umas 10, 15 horas de jogo até clicar aquele sentimento de, tipo, tá, ok, agora parece que o jogo começou mesmo. Tá, o jogo é assim, é isso aqui que eu vou fazer, né? De fato, tem muita coisa mesmo, tem muita cutscene. Eu acho que esse momento de, tipo, o jogo começou pra valer, rola depois que você enfrenta a Benedicta, que é quando você tem aquela primeira área que é um pouquinho mais aberta e tal, e aí você tem uma sensação um pouco maior de que você está em um cenário de RPG, pelo menos comigo bateu desse jeito, assim. Antes, o que eu sinto é que os momentos de gameplay que estão entre essas cutscenes enormes que tem no início do jogo, é um corredor. Você anda um pouquinho ali, pega um item ou outro, aí enfrenta uma horda de inimigo, aí é um corredor, aí vem uma cutscene, blá, 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 bota vídeo, bota lá Sony, PlayStation, DualSense vibrando, não sei o que, gatilho duro, aí depois vem mais combate, não sei o que, aí só lá depois da Benedicta que eu senti que eu tava jogando Final Fantasy mesmo, sabe? Amigo, tem umas partes depois disso. Então, tem ainda, mas ali é o primeiro respiro, sabe? Tipo assim, tá, o jogo começou aqui, sabe? Não, mas tem umas quests, mano, que são inacreditáveis, que é tipo assim, tá todo mundo no mesmo ambiente, tá todo mundo no esconderijo, ok? Aí você chega com a primeira pessoa e fala assim, oi pessoa, tudo bem? O que você tá precisando? Tô precisando que você fale com o fulano de tal, e o fulano de tal está do lado dele. Por que vocês não conversam entre si? Isso é muito vício de MMO, cara. Final Fantasy XIV tem umas que são iguaizinhas. Mano, aí você fala com a pessoa, que tá do lado, aí a pessoa que tá do lado fala assim, pô, conversa com essa tal outra pessoa, você tá assim, amigo, junta todo mundo numa sala, a quest é assim, junta todo mundo numa sala e eu fico só olhando vocês conversarem, não é mais fácil assim? Porque, cara, é desesperador, eu fiquei andando naquele esconderijo, e o esconderijo toda hora tem uma escada que vai pra um lugar, uma escada que vai pra outro lugar, uma vai pra cima, pra parte de cima, só que se você não passa pela escada certa, você tem que ir pra outro canto, mano, é insuportável. Essas missões pra mim são as mais chatas, mano. E aí, dá-lhe cutscene, dá-lhe diálogo, e aí, acabou o diálogo, você tem que ir lá falar com outro fulano pra ele te dar outro diálogo e falar mais coisa, tipo assim, e eles querem a mesma coisa no final, tá ligado? É insuportável essa parte, mano. Eu acho que aí entra um pouco a coisa do ritmo que o Bruno comentou lá no início e que o Bruno acabou de falar também sobre o Final Fantasy XIV, né? Porque tem essa coisa daquelas cutscenes de entregador, né? Você virou o cara que leva bilhete, né? Você virou o cara do recado. Você é o pombo correio do Cid. É chato. Assim, na verdade, eu acho que é o seguinte, faz sentido um pouco o Clive ser colocado naquela situação como se fosse, tipo assim, entenda a nossa comunidade, entenda quem são essas pessoas, faça coisas por elas e tal. Tipo aquela coisa de servir comida e tal. Pô, não, isso aí não dá, mano. Isso aí é muito escroto. Eu acho ok até, assim, em termos de história, mas em termos de gameplay, é muito chato, mano. É tipo assim, você vai ali, fala com um, aí você vai, fala com outro, aí você volta e fala com o cara, e não sei o que, você ganha meia dúzia de moeda e sei lá o que. E eu acho que o problema do ritmo é que por você fazer isso em várias quests, em side quests, né, do jogo, chega um momento no jogo que você se questiona se você quer continuar fazendo as side quests. Então, é isso que eu ia falar. Coisa polêmica. O que eu falei pra você? Cara, estou achando as side quests insuportáveis. Falei exatamente assim. Tô achando as side quests insuportáveis. Vou encarar esse jogo
jogo com um jogo de ação e aventura linear em que eu só vou fazer a história. E eu só fiz a história. E aí foi divertido. O jogo mudou pra mim. A partir do momento que eu falei assim, cara, vou focar só na história, o jogo melhorou muito pra mim. E aí clicou de verdade, assim. O foda é que, tipo, lá pro segundo ato, pro fim do segundo ato, assim, começam a entrar algumas sidequests mais interessantes. O jogo habilita aquelas sidequests que são progressivas, né? De, tipo, de dar uma nova habilidade, de evoluir alguma característica do seu personagem através dessas sidequests. Então, mas essa sidequest é diferente. É diferente porque ela tem o maisinho e não a exclamação. Quando ela tinha o maisinho, eu fazia, porque eu sabia que eu ia ganhar alguma coisa, porque eu ganhei o Chocobo. Sim, entendeu? Mas desse momento pra frente, algumas sidequests que não são principais começam a ganhar um peso maior também. Assim, você começa a ter algumas coisas mais interessantes. Mais pro final do jogo, mas desse momento em diante, você começa a experimentar algumas sidequests que engrandecem alguns personagens. Cara, tem uma sidequest boba que você faz no início do jogo, que já dá meio que um gostinho de que algumas sidequests vão ser importantes. Não sei se o Bruno lembra dessa, que é uma que você faz pra um personagem que perdeu uma carta, e aí você descobre que essa carta era da filha do Cid. Sim. Pro Cid. Ali você descobre um elemento a mais do Cid que, beleza, não é tão explorado quanto eu gostaria, mas ele te joga uma informação extra sobre um personagem pra te dar uma... tipo um susto. Tipo assim, ó, tem sidequest importante, tá? Mas essa carta você pega mais pra frente. Sem sidequest, essa carta. É uma carta que fica ali no escritório dela e tal? Ou não? Eu acho que é outra. É outra. Eu acho que é outra. É outra carta? Ah, tá. É porque tem uma que você pega na história, de toda forma. Mas assim, eu concordo um pouco de cada, assim. Eu acho que tem algumas sidequests muito legais, mas elas ficam muito escondidas. Você não tem nenhum indício de que elas vão ser promissoras, né? E muitas delas estão no final do jogo quando você já tá de saco cheio de fazer missão inútil. E você tem muita chance de passar batido por elas, assim. Tanto que minha experiência foi muito parecida com a do Cardoso, assim. Eu tava fazendo tudo no começo, depois de um tempo eu comecei a achar meio chato, tipo, poxa, não tá legal, né? Aí começou a ficar negócio, vou deixar pra depois. E aí eu meio que larguei, assim. E aí, quase no final do jogo, assim, quase no final mesmo, tipo, na boca da última fase, de repente, inclusive, até pessoas que estavam jogando e estavam assistindo as lives falaram, ô, agora vai abrir um monte de sidequest que é interessante você fazer, viu? Assim, se não tivessem me falado, provavelmente eu teria passado batido. E, de fato, tem muita coisa importante, muita cena legal, que eles só esconderam, assim, tipo, então, é meio estranho, eu não sei entender por que isso aconteceu. Talvez eles tenham sentido uma necessidade de, a gente precisa encher esse mundo de coisa pra fazer porque tem pouco, e aí começou a fazer um monte de coisa inútil. Talvez teria sido mais interessante jogar algumas dessas quests mais legais pro começo, pra você se sentir incentivado a continuar fazendo elas, mas sim, a impressão que dá é que realmente 80% das coisas paralelas do jogo, elas são inúteis. Isso é bem ruim, e eu acho que o problema do ritmo, em paralelo a tudo isso, faz com que essas quests fiquem piores e que você tenha mais vontade de não fazê-las, né? Porque é aquilo que a gente já comentou, você sai de um grande momento do jogo, e aí você entra num momento com um pouco mais de marasmo, em que até as quests principais são mais lentas, são com essa vibe de fala com fulano, e você não quer pegar as sidequests, você quer voltar pra aquele momento de adrenalina que o jogo te colocou antes, né? É uma resposta natural, tipo, na reta final do jogo eu também larguei as sidequests de lado, mesmo tendo a impressão de que eu poderia estar perdendo alguma coisa, porque eu não queria mais fazer, eu tava meio de saco cheio, sabe? Um erro do jogo, né? Um tropeço do jogo, a forma como ele faz isso no início, assim, e meio que te deixa ressabiado de pegar sidequests chatas e você não querer fazer, por sentir que tá perdendo tempo. Cardoso, vamos falar um pouquinho sobre o combate? Ou você já quer ir pros spoilers? A gente já falou? O que você acha? Cara, acho que a gente já falou do combate, né? Eu acho que de resto a gente só tem como listar o que o combate faz, mas assim, a gente já falou nossas impressões do combate. Vamos pros spoilers, né? Eu acho uma boa. Eu só queria falar uma coisa sobre o combate. Rapidinho. Eu acho o combate muito bom. Aquilo que o Bruno falou lá no início, de que você se sente muito forte graças ao combate, da forma como o combate é realizada, eu acho muito legal o combate, cara. Eu acho muito bom, muito bom. Há momentos no jogo em que eu ficava procurando inimigo no mapa pra poder ficar lutando, assim, porque eu gosto bastante de como o combate funciona e eu adorei as caçadas. Não sei se vocês fizeram. As caçadas é muito Monster Hunter, né? Caraca, é muito legal, é muito legal. É muito Monster Hunter. E as caçadas, elas suprem uma coisa, porque esse não é um jogo exatamente de mundo aberto, né? Ele é um jogo com áreas que você explora ali e você não tem um mundo aberto que se conecta. Explora, entre muitas aspas, né? Porque a exploração é zero gratificante e zero feliz, né? Você explora, aí você encontra um caminho e você vê, nossa, um negócio aqui, 5 Gil, tá ligado? Isso acontece. Foda, a gente falou isso nas nossas primeiras impressões, né, do jogo, que tem essa coisa de, olha só um beco escuro ali, aí você vai achando que vai, sei lá, pegar uma arma foda e não é, né? Mas
você tem aqueles pequenos mundos ali onde você vai explorando, mas eu acho que quando a caçada é adicionada, ela supre um pouco essa coisa de tipo, sei lá, eu me lembro muito do Final Fantasy XIII, né? Quando você chegava na parte mais aberta do jogo, que você via aqueles monstros fodas assim no cenário, você ficava, caralho, quando que eu vou enfrentar esse bicho aqui e tal? Tipo, será que eu consigo? Vou tentar, não sei o quê. E as caçadas, elas suprem um pouco esse desejo de, tipo, querer enfrentar umas criaturas aleatórias que não são scriptadas da história, né? Pra você poder explorar suas habilidades e tal, porque conforme o Clive vai evoluindo no jogo, né? Você vai ganhando novos poderes e você vai, tipo, deixando ele cada vez mais diferente, podendo montar builds diferentes até. Eu sinto falta de onde usar isso, sim, sabe? E acho que as caçadas suprem um pouco isso. Você fez as caçadas, Bruno, no seu jogo? Eu fiz algumas. Eu não consegui fazer todas também, mas eu fiz as primeiras do começo e depois, mais pra frente no jogo, eu fiz umas 2 ou 3, aquelas Rank S, né? E complementando o que você falou, eu acho que o verdadeiro desafio do jogo tá aí, né? Eu vi muita crítica de que, o jogo é muito fácil, né? Não tem desafio. Vai apertar um botão só, assim. Eu acho que fazendo as caçadas você consegue explorar plenamente o potencial do sistema de combate do jogo, assim. Tem algumas que são realmente desafiadoras, cara. Eu senti uma coisa até meio Dark Souls, assim, de tipo, cara, se eu não ficar ligado aqui, não memorizar esses padrões de ataque, não entender o que esse cara tá fazendo e não reagir de acordo, eu vou tomar um pau. É isso. É verdade. Quem quiser gostar muito do sistema de combate do jogo, né, eu recomendo fortemente que busque as caçadas, que, de certa forma, meio que tá vendo já uma tradição desses jogos mais contemporâneos de Final Fantasy, né? Começa ali no 12, você tem ali um sistema de caçadas mais robusto, que inclusive é uma das coisas mais legais do 12, e foi um negócio que ficou, né, nos jogos a seguir, e é legal justamente porque oferece esses desafios, né? Você pensar exatamente como você falou, como é que eu vou vencer esse bicho? E você se prepara pra essa luta, né? É muito legal isso. E é meio The Witcher também, né? É que no The Witcher ele tem muito uma coisa da preparação pra chegar até a luta, né? O 12 tem um pouquinho disso também, o 15 é só, tipo, a gente não vai dizer onde ele tá, mas ele tá ali, viu? Se você ler o pedacinho do mapa ali, se você dá um mega zoom no mapa, você vê o nome do lugar lá, bota a marquinha no mapa, manual, e aí você vai andando até lá, você vai achar o bicho fácil. Não tem esse componente de preparação de tipo, preciso atrair o monstro, pegar o item tal e o item tal pra fazer ele aparecer. Tipo, é só ir no lugar e ele tá lá, tá ligado? Mas beleza, vamos então pra parte de spoiler, vamos falar sobre a história, sobre os personagens. Vamos falar sobre as batalhas dos chefes, que é a melhor parte desse jogo. Cara, é muito foda. Disparado. Exatamente. Então, Zabuzeta, sobe aí o alerta do coelho avisando que vai entrar spoiler. E aí, a gente vai colocar aqui na descrição a minutagem pra quem quiser pular pro final, porque depois da parte de spoiler, a gente volta pra dar o nosso veredito. Pra falar se a gente acha que vale a pena ou não jogar. E você que não se importa com spoiler ou que já terminou o jogo, fica aí pra acompanhar com a gente. Vamos lá. Pule para 1h, 13 minutos e 24 segundos. Ó o spoiler! Ó o spoiler! Cara, vamos falar sobre uma das principais coisas do jogo, uma das principais coisas que movem a história, que move o nosso personagem principal e tal, que é o fato do Clive absorver outros dominantes, né? Que história é essa, Jogadan? Que é uma coisa interessante. Aí eu acho que a gente entra um pouco no Clive até, que a gente falou lá atrás, a gente acabou deixando pra essa parte, né? Que você falou que você acha o Clive um personagem mais raso, assim, né? E eu não acho não, cara. Eu acho ele um personagem muito interessante. Acho que ele é um dos meus protagonistas de Final Fantasy favoritos, inclusive. Gostei bastante do Clive. E eu gosto que, beleza, depois que ele se entende como personagem, né, e tem a coisa do Joshua e tal, porque no início ele queria vingar o Joshua, aí ele vai e descobre que, na verdade, ele era o próprio Ifrit, né? Então, tem ali um momento de aceitação ali, aí o Cid é um personagem super importante nesse momento. E eu gosto dessa camada de um personagem que ele não é exatamente um sad boy, igual é o Noctis, que eu acho o Noctis um sad boy insuportável, frequentador do Baixo Gávea. Mas já o Clive não. O Clive eu acho que ele é um personagem que ele é sofrido e ele tem motivos pra ser triste, mas ele não é tão triste quanto poderia, sabe? Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já sabiam que ele era o Ifrit, né? Ou vocês ficaram surpresos quando ele mesmo descobriu que ele era o Ifrit, que ele matou o irmão dele? Eu acho que tava meio na cara, né? O jogo mostra muito na cara que é ele. A questão era quando que o jogo vai fazer ele descobrir que é ele, né? Ah, não, justo. Porque, tipo assim, na hora que aconteceu, ele ficou tão surpreso que eu falei assim, não, tipo, já era meio óbvio
óbvio pra gente, né? A gente já sabia que era ele, né? Aí eu fiquei até meio na dúvida, assim, né? Porque eu esqueci, logicamente, a cutscene. Mas eu adoro essa batalha dele contra ele mesmo, cara. Dele descobrindo... Eu gosto muito também. É muito legal, né? A batalha é muito boa. É muito legal. E aí eu acho que entra essa coisa de, tipo, ele era um personagem que... Ele era pra ser o que é o Joshua na história, né? Ele era pra ser a Fênix. Ele era pra ser o herdeiro do trono e etc. Isso é bem Game of Thrones, né? Sim. Tipo, ele deveria ter um propósito e ele acaba não podendo cumprir esse propósito porque ele falha com o seu próprio destino, né? E não ajuda que a mãe dele é a Cersei, né? Nossa, é muito também, né? Ele é o famoso John Fire, pô. John Fire. Exato, exatamente. John Fire é ótimo. John Magma. Exato. John Magma. Eu gosto do Clive como essa figura meio trágica, assim, né? De que, putz, tô tendo que pagar pelos meus pecados, eu fiz uma merda, eu tô fugindo disso. Até a maneira que ele aceita isso, eu acho que esse é um desenvolvimento de personagem extremamente poderoso, né? Inclusive, como eu falei lá que é Final Fantasy IV, né? Porque que tem uma luta que ele enfrenta uma versão sombria de si, né? Que é exatamente a mesma coisa que o Cecil faz no Final Fantasy IV. Tem uma cena que é igualzinha a ele. E o Dark Link, né? Que você falou. É o Dark Link. É o Dark Link. É porque Final Fantasy IV veio antes de Ocarina, mas assim, ficou muito famoso pelo Ocarina com o Dark Link, né? E no 4 é muito legal porque é quando o Cecil deixa de ser também... Ele também é uma figura muito trágica que se arrepende das merdas que ele fez, ele aceita que ele fez isso, e aí ele muda, inclusive, ele deixa de ser Cavaleiro das Trevas e vira Paladino, assim, literalmente ele muda de classe, né? E o Clive, ele aceita a verdade e vira o Ifrit e ganha o poder. Só que isso acontece, tipo, no começo pro meio do jogo, e aí eu sinto que depois ele meio que é levado mesmo, né? É. Pelo mundo e pelas coisas que acontecem, e depois ele praticamente assimila o Cid, né? Tanto que ele pega até o nome do cara, né? Tipo, pô, vou seguir os ideais desse cara aqui. Pô, eu acho isso maneiro. É legal, Pô, é achei legal. isso uma merda. Achei isso uma merda. Mas eu sinto que pede um pouco, assim, tipo, e depois que ele faz isso, é legal, mas, tipo, o que você vai fazer com isso depois? Exato. Meio que não acontece nada, assim, ele só, tipo, agora eu sou o Cid, ok, vou viver a vida desse outro cara. Pô, eu acho meio ruim com a memória do maluco, tá ligado? Tipo assim, pô, o cara era o Cid. Deixa o cara ser o Cid, todo mundo lembrar ele como Cid. Pô, tu pega o nome do cara e tu vira o Cid. Pegou o lugar dele? Não, Pô. mas é porque o Cid, ele representava o espírito da rebelião, pô. Ele representava uma coisa nova, ele representava um fora da lei, sabe? Inclusive, antes do Cid morrer, ele fala que ele é um fora da lei, né? Ele fala que ele vai agir como um fora da lei e ele morre como um fora da lei. Pô, mas Daniel, é a mesma coisa que eu chegar pra você e falar assim: Daniel, a partir de hoje você vai me chamar de Karl Marx. E aí você vai ter que me chamar de Karl Marx. Pra sempre, tá ligado? Aí o Lula vai morrer. A partir de agora você vai me chamar de Lula. E aí meu nome vai ser Lula, porque eu vou representar um ideal. Pô, tu vai ficar me chamando de Lula, cara? Não vai, Mas tá é ligado? diferente porque ali o Clive, ele foi meio que um aluno do Cid, né? Tipo, ele esteve com o Cid. Então ele dá continuidade no legado pra não deixar o legado morrer. Porque o Cid, ele é um cara conhecido. Por exemplo, naquele trecho que você vai naquela área do deserto lá, e aí você encontra aquele personagem que tem um turbante roxo, que eu esqueci o nome dele agora. Sei. Você acha que é uma mulher, aí quando você chega lá é um cara. Sim. No final do segundo ato ali, eu esqueci o nome do personagem. Quando você vai ali, você só chega naquela situação porque você tem o nome do Cid. Porque você é conhecido ali pelo aquele cara. Pô, mas tu não podia levar um emblema? Pô, o jogo toda hora dá um emblema, dá uma insígnia de não sei o que, insígnia de não sei o que lá pra você passar no portão. É só dar uma insígnia do Cid, pô. Agora o cara tomar o nome, eu acho meio, pô, bem esquisito. Eu acho interessante, assim. Eu acho interessante a causa não cair, a causa não se perder, assim. Eu acho interessante, assim. Eu acho legal que os personagens que conheciam ele como Clive continuam chamando ele de Clive, e os personagens que conhecem ele como Cid seguem chamando ele de Cid e acham que ele é o Cid mesmo. É como se, tipo, o Cid não morreu. Ele assume o nome pra dizer do tipo, o Cid não morreu. Então todas as coisas que o Cid acreditava continuam vivas, sabe? Entendi. Eu acho que é meio isso, assim. Eu acho isso legal. Não, eu acho legal também. Eu só acho que depois que isso acontece, meio que não vai pra lugar nenhum, assim. Eu sinto que o Clive em si, ele meio que... Ele passa a ser menos agente da história do que os outros, assim. Tipo, a gente vê a história, né? E quando isso acontece do Cid, né? É quando aparece o vilão verdadeiro do jogo, que é o Ultima, né? Sim. Tem essa figura, isso já é coisa bem do final do jogo, né? Que basicamente tudo que aconteceu de ruim até agora foi obra dele. Eu não vou tentar entrar muito também pra não estragar 100% do jogo aqui de surpresa. Mas depois disso, meio que quem vai desvendar o que é o Ultima é o Joshua. Não é o Clive. O Clive só fica fazendo coisas ali pros outros, indo de derrubar cristal e, tipo... Depois você tem ali o Odin entrando também como personagem importante, que é o Barnabas. Eu acho que ele entra tarde. O Dion começa a aparecer também como um agente mais importante, e o Clive meio que fica de escanteio, sabe? Tipo, ele só tá lá pra quebrar as coisas e não acontece muito mais nada com ele. Isso eu acho que perde um pouco do encanto, assim. Mas eu gosto do arco de personagem dele. Eu acho que é legal. Eu também gosto. Uma coisa que eu não gosto é o Ultima. Eu já esperava que tivesse uma grande força maligna ali por trás da porra toda, mas de certa forma
tira um pouco o encanto dos personagens e aquela vibe da política e não sei o que, pra no fim das contas ser uma força do mal operando, sabe? E o que eu não gosto do Ultima é que, tipo assim, essa vibe que ele tem de um tipo de vilão que, tipo assim, absolutamente tudo que acontece ele já tinha planejado e era pra ser isso aí mesmo, tá ligado? E a gente tem essa notícia, essa virada de roteiro várias vezes. Então, tipo assim, chega no meio e você fala assim, tá, então eu tô fazendo tudo que o Ultima quer aqui e eu não tenho escolha, tá ligado? Porque toda hora acontece uma coisa que você não tava esperando. Aí o Ultima aparece, esse era o meu plano, não sei o quê. Aí acontece um negócio que você não tava esperando, esse era o meu plano, não sei o quê. Porra, mano, tá ligado? Sabe o que o Ultima me lembra? E num ponto muito negativo, ele me lembra o Seth do Street Fighter 4, assim, que é um personagem meio bizarrão e que eu não queria que ele estivesse ali, sabe? Eu só queria que fosse o Bison mesmo. Eu fico meio triste, assim. É um paralelo meio bizarro, mas é isso aí. Eu não sei nem o que você tá falando. Final Fantasy tem esse hábito recorrente de o verdadeiro vilão só aparecer muito depois, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Eu acho que nessa especificamente deu um pouco errado, assim. Eu gosto muito do visual do Ultima, eu acho que ele é legal, eu acho que ele tem alguns momentos que ele passa essa ameaça de vilão, mas quando eles revelam pra valer o que é, assim, tipo, porra, é sério que é isso, assim? A minha reação foi muito essa. É sério que a motivação do cara é essa, tipo, na moral, fica um negócio meio sem graça, assim. Acho que perde até um pouco do potencial que ele demonstrava mais no começo. Quando ele aparece a primeira vez, eu acho muito da hora. Que é tipo, pô... É assustador, né? É assustador. E esse cara é tão forte que o Joshua, que aparece, né, se revela na trama que ele ainda tá lá, ele meio que tem que conter o poder do cara dentro de si mesmo pra não dar tudo errado ali naquele ponto. E é, tipo, bem no começo ainda. E você fica com essa coisa meio sefirotiana de que o Ultima é essa ameaça, que quando ele chegar, tudo vai dar errado, e ele vai botar pra fuder, ele vai destruir tudo. É o inevitável, né? É o inevitável, é essa figura, força da natureza, assim. E meio que não é depois, né? Você tem essa expectativa que é quebrada, assim, de uma maneira, eu acho, muito ruim, assim, sabe? Eu gosto mais do papel de vilão que é desempenhado pelos outros dominantes, né? Sim, eu também. E ao longo da aventura, quando você vai lá tentar destruir um cristal, inevitavelmente você acaba batendo de frente com os dominantes que tentam proteger esses cristais, né? Primeiro é o Hugo Kupka, né? O Alexandre Frota lá, do dominante do Titã. Depois vem o Dion, que é o do Bahamut. E por fim o Barnabás, que é o do Odin, né? Eu acho que eles desempenham um papel de antagonistas mais interessante do que o último. Cara, eu também acho. Eu ficava ansioso pelas lutas com esses três. Tipo assim, toda vez que eu pensava, caraca, agora eu vou lutar contra o Titã, eu ficava assim, caraca, finalmente, mano. O começo do jogo era o Titã lá metendo a porrada e era muito maneiro. Finalmente eu vou meter a porrada no Titã. E tipo assim, mano, a batalha do Titã é incrível. É foda demais. É o puro suco do videogame, mano. É um videogamaço, assim. Porra, eu fiquei em pé jogando. É muito maneiro, cara. É 100% videogame, cara. É maravilhoso. É maravilhoso. Qual foi a batalha que vocês gostaram mais? Qual foi a sua, Bruno? Putz, a do Bahamut, cara. É muito maneiro, né? Nossa, na hora que junta os dois e eles vão pro espaço, velho, eu falei, cara, eu não tô acreditando que tá acontecendo isso. Aquele momento, assim, explodiu minha cabeça o jogo, sabe? Nossa senhora, é muito louco, é muito foda. A trilha sonora é espetacular. Sim. A sensação que ela passa como um todo, assim, é um negócio indescritível, assim. Eu acho que em termos de ritmo, é a melhor das lutas, assim. É muito Velozes e Furiosos, né? É. A do Titã eu gosto muito também, eu acho ela muito boa. Eu só acho ela pouco comprida demais, assim. A do Kupka? É, a do Kupka. A primeira parte que termina com o Clive cortando a mão do cara, eu acho foda. Depois a outra é foda. Quando ele vira gigantão é foda. Aí quando você luta com ele uma quarta vez com os dois caindo, aí eu já achei que foi demais, assim. Tipo, essa última não precisava. Mas, de modo geral, eu concordo com o Cardoso. É tranquilamente o ponto mais alto do jogo. São essas lutas em todos os quesitos, assim. A maneira como a ação se passa, como você tem um certo desafio, uma dinâmica ali interessante, trilha sonora, o visual. Cara, é muito foda. É muito foda. É muito bom. Qual é a sua favorita, Cardoso? Cara, então, eu tenho um momento favorito que é mais ou menos essas lutas que depois virou uma decepção, que é o momento do navio, cara, que eu falei, cara, é agora que eu vou meter a porrada no Odin, porque essa cena toda é muito apoteótica, muito... Cara, esse jogo, ele foi escrito pelo Manuel Carlos e dirigido pro cara do Dragon Ball, tá ligado? Michael Bay. É muito Michael Bay. Ele tem todos os dramas familiares que o Manuel Carlos coloca nas suas novelas, e ele tem esse lado bíblico, quase, de proporções bíblicas, que é tipo assim, cara, o cara deu uma espadada que dividiu o oceano no meio. Mano, é inacreditável a parada. E aí, nesse momento, eu tava tipo assim, cara, fudeu, agora que eu vou matar esse filho da puta desse Odin, vai ser muito maneiro. E eu aí achei a luta contra ele ruim. Eu tava tipo assim, cara, vai ser a melhor batalha. Ele era o chefe que eu tava com a maior expectativa, assim, de que ia ser foda. E eu achei a batalha contra ele meio qualquer coisa, assim. Não tem o momento dos monstrão, pô. Faltou o momento dos monstrão se batendo, tá ligado? Cara, eu gosto muito da luta contra o Kupka. Eu acho que é a que eu mais gosto. A do Bahamut é muito foda. Pô, na hora que começa o rock, foi inesperado. É tipo um Limp Bizkit meio
Korn, né? Sim. Exato. Eu fiquei, caralho, o que é isso, mano? E aí, tipo assim, vários tentáculos saindo do Titã e não sei o que, porrada de embrulhando e vai pro céu com um tentáculo, desce com tudo. Pô, é muito maneiro, mano. Essa batalha é muito foda. Não, e ela muda, a gameplay dela muda, né? Tem uma hora que vira meio navinha, né? Porque você fica ali com aquele alvo atirando. Ela muda pra caramba essa luta. Ela é muito boa. Eu acho que a minha favorita é a contra o Kupka. É que a do Bahamut tem a coisa da história, né? Do momento que o Joshua tá lutando junto com o Clive. Tem a coisa da fusão deles lá, que o Bruno comentou, que é muito foda e tal. Mas acho que gameplay por gameplay eu gosto mais contra o Kupka. Apesar de concordar que aquela parte deles caindo é meio desnecessária, mas ainda assim eu tava tão, tipo, caralho, que foda isso aqui, que na hora não me incomodou tanto assim, sabe? Tipo, achei muito boa essa luta. E eu tenho um problema na luta contra o Bahamut, que eu acho aquela parte que você tá no espaço e aí ficam vindo várias bolinhas e aí você tem que usar uma habilidade da Fênix, que você tem que ir marcando todas as bolinhas e soltar o poder pra poder explodir as bolinhas. Tá ligado nessa parte? É o jogo de navinha. Só que eu não gostei desse pedaço. Esse pedaço em específico, que você tem que usar uma habilidade que você pressiona a bola no controle, aí você marca tudo e solta. Aí ele explode tudo ao mesmo tempo, que ele atira em vários alvos. Eu não gostei dessa mecânica. Eu fiquei preso, eu morri umas 4 vezes seguidas nesse pedaço. Caralho. Aí eu falei, cara, não é possível. Eu sou muito burro, isso não tá entrando na minha mente. Talvez esse problema não seja o jogo, né? O problema seja eu, assim. E a batalha contra o Ultima, vocês gostaram? A última? Eu acho que poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, eu também acho que poderia ser melhor. Eu acho que ele fica spamando um monte de poder e você meio que não entende o que tá acontecendo, você não consegue se localizar direito, fica um negócio meio esquisito, assim. E no fim das contas, meio que não faz tanta diferença também, porque o seu boneco já tá tão poderoso que você pode ficar tomando aqueles poderes, assim, o tempo todo. Sim. E você não vai morrer, sabe? É um pouco ruim, assim. De modo geral, eu acho que isso é uma reclamação que eu tenho pra fazer não só do 16, mas de Final Fantasy em geral, assim. Eu sinto que as batalhas finais dos jogos mais recentes todas são muito fracas. O jogo, ele não consegue entregar o desafio. Eu acho que a última vez que eu me senti realmente desafiado por uma luta de Final Fantasy foi no 12. Pô, vai fazer mais de 15 anos que o jogo saiu, cara. E no 16 eu acho que isso acontece também. É uma batalha meio... ok, vai. Esquecível. Cara, e tem um momento dessa batalha final que, tipo, meio que vai pro espaço, outra dimensão, sei lá. Cara, não dá pra entender nada. Chega uma hora que não dá pra entender nada que tá acontecendo. Tipo assim, é tanta informação, tanta luz, tanto cor e não sei o que cara, eu fiquei meio perdido, mano. Eu fiquei, caralho, o que eu tô fazendo, cara? Tipo, não é muito prazerosa, tá ligado? Sei lá. Não é a minha batalha favorita, não. Acho que o Ultima por completo, ele não tá no nível do resto do jogo, assim, sabe? A entrega dele, tanto como personagem, como a luta. E eu quero fazer uma crítica aqui em relação ao Ultima, mas que na verdade é uma crítica a vilões de jogos japoneses de forma geral. Já deu de colocar personagem falando e que a voz deles são várias vozes falando ao mesmo tempo, né? Porra, chega disso, né? Cara, no Shin Megami Tensei todos os vilões falam assim. No Final Fantasy, volta e meia tem um vilão que fala assim. Chega, esse negócio de... São várias vozes falando... É uma outra voz falando ao mesmo tempo. Chega, gente. Bota uma voz só pro cara. Entendeu? Tá bom. Já deu, já. Aí fica com a impressão de que todos são o mesmo vilão, tá ligado? Tipo, é tudo a mesma coisa. Sim. Excelente. Vamos falar sobre o final? Vamos. Eu acho que a gente pode subir até um alerta de ultra spoiler. Caralho. Porque é o final do final mesmo, né? Então olha só. Se você não terminou o jogo, pelo amor de Deus, não vai depois vir brigar com a gente. Olha o ultra spoiler. Se liga que vai ter um ultra spoiler. Mas... O que aconteceu no final, gente? Cena da praia ali. O que rolou pra vocês ali? Eu quero saber, o que aconteceu? Ai, meu Deus. É bom ressaltar que isso não é final ainda, né? Tem bastante jogo depois, né? Não sei se é essa cena da praia que você tá falando. Não, a cena da praia da mão dele virando pedra lá, da estrela. Ah, tá. Não, esse é o final, tá? Esse é o final. Não, final. É, o que eu entendi foi, como ele absorve os poderes, né, de todos os outros Icons, e o Ultima queria que ele fizesse isso, porque aí ele ia virar essa criatura super poderosa, que não é afetada pelo éter, né, que é a energia mágica do mundo, aos midi-chlorians do mundo, né? E aí o Ultima ia se apossar do Clive, que inclusive ele chama de um outro nome, né? Que é o Mythos, ele é predestinado. Predestinado a ser essa figura. E aí com o Ultima no comando do Clive, ele meio que ia reconstruir o mundo à maneira dele e fazer tudo ficar do jeito que ele queria. E o Clive absorve todos os poderes, só que ele derrota o Ultima e aí ele vira um deus, basicamente. E ele faz um rolê meio Thanos no Guerra Infinita. Ele usa o poder das pedras pra destruir as pedras, né? Sim. Tipo, ele usa esse poder pra reconstruir tudo e aí perde poder, e quando ele perde o poder, o éter começa a afetar
ele, no mundo do Final Fantasy XVI, personagens que usam magia em excesso, eles morrem, né? Eles morrem petrificados, né? O éter vai petrificando o corpo deles até eeles, tipo, virarem pedra. E é meio que isso que acontece com ele. Então você acha que ele morre ali? Eu acho que ele morre, sim. Eu acho que ele morre. Cardoso. Não, com certeza ele foi de base, pô. Ele tava olhando pra lua, pensando na Jill, foi de base, pô, com certeza. Eu acho que ele tá olhando pra estrela, né? Não, é pra lua, porque a Jill falou que um dia eles iam poder ficar olhando pra lua, Sim, lembra? que é o que eles fazem no começo do jogo, né? Ah, é verdade. Quando eles eram crianças, ficam olhando pra lua. Exato. E é interessante que é bem singela a coisa da estrela apagando, né? A estrela vermelha, do tipo, acabou, não tem mais deuses. Você acha que acaba tudo ali? Não tem mais dominantes? Eu acho que não. Eu fiquei com essa sensação. Eu acho que vira um outro mundo, assim. Ele deixa de ter dominante, deixa de ter cristal, o éter deixa de estar concentrado, que é uma coisa que fazia com que a Terra começasse a morrer. A praga nada mais era do que a ausência de éter, né, no mundo. E aí a vida deixava de existir. Ele meio que dá um reset no mundo e tudo fica bem, assim. Só que não tem nem mais dominante, nem mais cristal. Eu acho que nem mais magia também, né? Tanto que você até vê que naquela última cena pós-créditos, o menininho lá, em vez de só soltar um foguinho e acender a lenha, né? Que é uma coisa que você vê durante o jogo inteiro. A galera que domina a magia, inclusive tem todo um lado do jogo sobre isso, né? Que os portadores de magia são escravizados, eles recebem uma marca no rosto, né? O jogo tem toda uma questão a respeito disso também. Em vez dele usar magia, ele, tipo, vai lá, usa 2 pedras pra fazer uma faísca e o fogo rolar, né? Acho que aí meio que indicando que a magia acabou e é isso. Eu não quero acreditar que o Clive morreu, não. No fundo, eu quero acreditar que ele tá vivo. Morreu. Não, que isso? Só a mão que virou O pedra. Dunk é o Final Fantasy XVI-2 aí, ó. Exato. Por favor, eu aceito Final Fantasy XVI. Não, amigo, não, cara. Pô, por 40 horas de cutscene, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não dá, não. Mas olha só, as criancinhas no final lá, que porra de criancinhas são aquela ali? Eu acho que é uma pegada, tipo, olha como toda essa história aqui que você viveu virou uma lenda nesse mundo. Mas eu acho que não são criancinhas importantes, Mas não. é um molequinho com cabelo preto e um cabelo louro. É tipo Clive e Joshua, filho dos dois, pô. É literalmente isso. E no final dá o close no livro. Que é escrito pelo Joshua, né? É a história do Clive. Ele escreveu a história do Clive no livro. E o livro virou um livro famosão. E o nome do livro é Final Fantasy. É isso, pô. É o cabelo da moda, pô. Com certeza tinha uma estilografuras ali do livro, uns desenhinhos, tá ligado? Quantos bebês chamados Clive e Joshua não devem ter nascido depois da publicação desse livro? Exato. Caralho, simplesmente Enzo e Valentina. Exato. Ué, virou a Bíblia, pô. Não só por isso que as coisas têm proporções bíblicas nesse jogo, porque esse jogo é um remake da Bíblia, pô. É isso. Entendi. Entendeu? Tá bom. Eu não tô convencido, não. No fundo do meu coração, eu sei que o Clive não morreu, que ele está vivo e que ele voltou, teve um filho com a Jill lá, o par romântico dele, e o Joshua teve filho com alguém, e aí aqueles dois são filhos deles brincando no quintal de casa ali, num churrascão do final de semana, enquanto o Mengão está torando o Grêmio lá no Estádio Olímpico, vencendo por 4-0, 3 gols de Gabigol. Amigo, o Mengão só existe no mundo de Final Fantasy porque o Clive morreu pra absolver todos os nossos pecados. Entendi. Todos os deuses têm que deixar de existir pra que um único deus exista, né? Que no caso é o Flamengo, a entidade suprema. Gostaria só de apontar que Fritz é vermelho e preto. Tá? Aí, ó. Olha só. Então é isso. Se vocês gostaram de Final Fantasy XVI, vocês gostaram do Mengão. Vamos então encerrar a parte de spoiler. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Sim. Fala aí. Só uma última coisa, porque a gente prometeu que eu falar disso antes. Diga. Caralho, a cena de sexo do Clive com a Jill. Puta que pariu. Não. Que negócio muito constrangedor, velho. Constrangedor, porque os caras passam o jogo inteiro naquele vai, não vai, aí eles vão beijar e acontece um negócio, eles não beijam. É tipo Sakura Card Captors. Sakura Card Captors. Aí quando eles finalmente estão sozinhos, numa ilha deserta, sem roupa... Sozinhos não. Peraí. Sozinhos não. Sozinho não. Tá os dois e o cachorro numa ilha Coitado do deserta. cachorro, a primeira coisa que o cara pensa é pegar o poder da menina? Porra, velho. Porra. Ah, vai tomar no cu, mano. Não, sério. Desculpa o palavrão aí, mas eu fiquei indignado quando isso aconteceu, mano. Indignado. Pô, e é uma cena muito tosca, É mano. muito tosca, E, cara, eles fizeram uma parada que me irritou demais. Que eles ficaram botando a Jill dando pequenos gemidos enquanto ele tirava o poder dela. E aí ficou uma sensação, tipo assim, parece que eles estão transando, mas na verdade ele tá tirando o poder dela. É muito esquisito, mano. É muito esquisito. É esquisitíssimo. Mano. Ai, mano. Nossa. E o cachorro olhando pra tudo, cara. Pelo amor de Deus, coitado do cachorro, cara. Traumatizou com o pobre do Torgal, cara. Caraca, Pô, cara. logo ele, o melhor mascote da história dos O videogames. melhor mascote. Pô, aquele momento em que a gente descobre que ele na verdade é poderoso é maneiríssimo. É maneiríssimo. foda demais. É legal mesmo. É 100% Game of Thrones. A parte que o cara fala, aquele velho lá, o livreiro lá, sei lá. Porra. Esqueci o nome dele agora. Sócrates. O sábio. É, o Sócrates lá. Ele vira e fala lá, esse cachorro aí é do norte, das montanhas da neve. Pô, pelo amor de Meu Deus. pai pegou ele uma vez e trouxe ele pra casa. Eu olhei, porra, isso é muito Game of Thrones, cara. É de pô, os caras não têm vergonha. É né? muito Game of Thrones. Mas tudo bem, é muito. Mas vamos
vamos pro final do programa? Vamos. Chega de spoiler, vamos pro final. Cardoso, quero que você, um homem sábio, um homem com o dom da palavra, me diga se vale a pena jogar Final Fantasy XVI depois de tudo isso que a gente conversou aqui, cara. Cara, essa é uma pergunta com muitas respostas pra mim. Porque assim, pra te falar a verdade, eu não gostei do jogo quando eu comecei a jogar o jogo. E eu não gostei do jogo até eu virar essa chave do tipo assim, eu não vou encarar ele como um RPG e vou encarar ele como um jogo de ação e aventura. E por que eu falo isso? Porque, tipo assim, eu tinha a expectativa de que ele fosse ser parecido com Final Fantasy XV, que é um jogo que eu gostei muito e que é um jogo que tem um sistema de gameplay muito diferente, muito mais complexo do que desse jogo, assim. Então, tipo, até o momento em que eu virei um pouco essa expectativa de estou jogando um RPG para estou jogando um jogo de ação e aventura massa véi, o jogo não clicou pra mim. O jogo só clicou pra mim a partir do momento em que eu olhei pra ele com um olhar diferente, assim, um olhar de, tipo assim, estou jogando um jogo de ação e aventura. Então, assim, se você tá procurando um RPG denso e complexo e, pô, tudo isso que a gente sabe que tem um RPG, talvez esse não seja o melhor jogo pra você. Se você tá procurando um jogo de ação e aventura escrito pelo Manuel Carlos com proporções bíblicas, talvez esse seja o jogo pra você, porque ele é exatamente isso, assim, pra mim ele é um jogo com grandes momentos apoteóticos, assim, grandes batalhas de personagens, pra mim são as melhores partes do jogo e tal, e ele tem uma trama ali mais interessante, mas eu acho que você tem que encarar ele com esse olhar. Eu acho que ele vale a pena a partir do momento em que a gente olha pra ele como um jogo de ação e aventura e não como um jogo de RPG. Então, se você tá procurando um jogo de ação e aventura, um exclusivo de PlayStation 5 e tal, compra o Final Fantasy XVI. Senão, eu não recomendo como um jogo de RPG. E você, Brunão? Eu gostei de Final Fantasy XVI, assim, na média. Eu acho que ele tem muitos extremos, assim, ele vai pra uns pontos muito altos, que são espetaculares e que são algumas das melhores experiências que eu tive com o jogo esse ano. E, ao mesmo tempo, ele também vai pra uns pontos muito baixos que, em alguns momentos, me fizeram não ter mais vontade de jogar. Eu acho que, inclusive, provavelmente se eu não tivesse ao vivo, eu teria parado de jogar naquele momento e, tipo, teria de fazer outra coisa e dado um tempo e voltado pro jogo depois, assim. Ele tem sérios problemas de ritmo, mas que eu acho que valem a pena pelas coisas legais que ele entrega, que é a ação. É um jogo muito interessante, né, em termos de combate, de sequências espetaculares, de visuais incríveis. Se esse jogo fosse lançado uns 10 anos atrás, eu tenho certeza que seria um jogo que as pessoas colocariam na vitrine de uma loja pra vender PlayStation 5, assim, sabe? Botar a cena do Titã enfrentando o Ifrit, acho que venderia muito videogame. Eu acho que ele é um jogo que eu não sei se eu compraria ele no lançamento. Talvez eu esperaria uma promoção, assim, pra pegar, porque ele é uma aventura muito interessante, mas eu não diria que ele é essa experiência imperdível, assim, né? Especialmente com tantos outros jogos super interessantes que estão tendo em 2023. A respeito dele dentro da franquia Final Fantasy, eu acho que ele é, sim, Final Fantasy. Eu acho que ele tem muito do legado da franquia dentro de si, ele tem muita coisa interessante. Ele tem propostas diferentes. Eu gostaria muito que a Square continuasse investindo nessa ideia de jogos mais com cara de ação mesmo, não necessariamente num Final Fantasy XVII, num Final Fantasy XVIII, talvez em um spin-off, né, seria legal, mas esse estilo de jogo eu acho que ele tem muito potencial, eu acho que ele pode ser melhor desenvolvido. Eu ficaria muito triste se a Square desperdiçasse isso, assim, sabe? É só no 16 e acabou, como eles já fizeram no passado, já desenvolveram sistemas de jogo super interessantes que meio que eles deixaram de lado depois, assim. Então eu acho que como experimento pra Final Fantasy, eu acho que ele é bem sucedido. Apesar dos problemas, eu acho que ele é bem sucedido. Justo. Palavras fortes. Você, jogador? Cara, eu gostei do jogo. De forma geral, eu acho que a experiência dele é bem legal. Eu gosto muito do que vocês dois falaram. E acho que, tipo, tem uma questão das expectativas que você carrega no momento em que você vai começar a jogar o jogo, né? Algumas pessoas estão indo com a expectativa de que vai ser um RPG como os Final Fantasy antigos. Eu acho que ele é muito Final Fantasy em essência, mas ele é bem diferente dos Final Fantasy recentes, assim. Sei lá, se você jogou o 7 Remake, se você jogou o 15, ou se você tá jogando os mais clássicos mesmo, agora que saiu a coletânea aí. Ele é bem diferente em termos de estrutura, em termos de progressão, mas ele tem todo o clima, o mundo do jogo, a vibe do jogo é muito Final Fantasy. Os personagens, sabe? É muito Final Fantasy. Eu acho que ele brilha muito no combate. Eu acho o combate muito bom, gosto pra caramba do combate. No início, eu fiquei meio assim, talvez um pouco contagiado pelo pessimismo das pessoas, sabe? Que era muito o que tava se falando, né? Desculpa, amigo. Me perdoa. Eu fiquei falando mal do jogo pra você o tempo
tempo inteiro. Nem foi uma indireta ou direta, foi mais, acho que, o clima que tava na internet de forma geral. Do tipo... Isso aí não é Final Fantasy, tá muito diferente. Porra, nada a ver. Ah, isso é Devil May Cry, blá blá blá. De certa forma, talvez tenha me contagiado um pouco no iniciozinho do jogo, assim. Mas depois eu virei a chave e eu gosto muito dos personagens, cara. Eu acho os personagens muito interessantes, muito carismáticos. Apesar de achar que nem todos eles são tão bem desenvolvidos quanto poderia. Eu gosto dos personagens, eu gosto da atmosfera de forma geral. Cara, se você tá procurando um jogo que seja um jogo grande, porque ele é um jogo grande, ele é um jogo com muito conteúdo, você vai passar, cara, muitas horas nesse jogo. Se você tá procurando um jogo desse, você tem um PlayStation 5, sei lá, você tem um Switch, já jogou o Zelda, e você tá procurando um outro jogo com esse tipo de proporção, assim, eu recomendo sim, eu acho ele um jogo bem legal, mas é isso, você tem que dosar suas expectativas. Ele não vai ser um jogo como os Final Fantasy antigos, ele é diferente no estilão dele ali, ele é muito mais inclinado pra ação do que qualquer outra coisa, mas eu gostei, cara, eu gostei do tempo que eu passei com o jogo, vou me lembrar dos personagens, vou me lembrar da história. Até o momento, ele tá entre um dos jogos que eu gostei mais de jogar esse ano, assim. Então, fica aí o veredito de nós três sobre Final Fantasy XVI. Ah, uma última dica que eu acho que vale, dá uma olhadinha em gameplay, assim, se você estiver pensando em comprar, sabe? Dá uma olhadinha nas gameplays, vê lá cortes de live, alguma coisa assim, que mostre o jogo mesmo, assim, sabe? Pra você poder sentir, dar uma olhadinha em como é, ver os comandos lá, pra você ver se é a sua vibe, assim, porque realmente ele é diferentão. Dito isso, Cardoso, vamos pro nosso final aqui do programa, né, cara? Vamos, mas antes disso eu queria agradecer as pessoas que apoiam a gente no Catarse. Olha aí. Queria agradecer a 3 pessoas em específico, ao Marcísio Breno da Silva, Leandro Casanova e o Caio Bezerra. Gente, muito obrigado por apoiar o Up. Sem vocês a gente não estaria aqui fazendo esse programa hoje. Então, poxa, considere apoiar a gente também para que seu nome seja eternizado no episódio. É só ir lá em catarse.me/up e a partir de R$5 tem uma categoria feita pra você e pro seu bolso, tá bom? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Exatamente, fica aí o recado. Bruno Silva, cara, muito obrigado por ter colado aqui. Eu tava com muita saudade de gravar com você, cara. Os últimos vezes que você veio aqui no Up, eu não participei. Acho que nos últimos 2 programas que você gravou, eu não tava. Olha aí, O cara tava bolado com o Bruno, eu não entendi por quê. Você vê, né? Quando eu apareço, o Dan isso. não quer aparecer, né? Você vê. Jamais, que isso. Mas, muita saudade, cara. Que bom que você voltou aqui pra gravar e de um assunto que eu sei que você curte muito, que é Final Fantasy. Espero que você tenha curtido. E volte sempre, cara. Deixa aí suas redes, deixa o que você vem fazendo aí na internet pra galera poder acompanhar. E volte sempre, cara. Pô, primeiro de tudo, obrigado a vocês pelo convite, né? Obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui. Quase 2 horas falando de Final Fantasy XVI. Fico muito feliz de falar, né? Como vocês já devem ter percebido, é a minha franquia favorita de jogos. Joguei ela inteira na twitch.tv/BrunoFreaks, free com X no final. Inclusive, acabei recentemente, terminei todos os 16, né? Jogo base, né? MMO. Eu sei que Final Fantasy XIV tem as expansões ainda, enfim. Devo voltar pra jogar mais Final Fantasy, né? Atualmente, quando a gente tá gravando, eu tô fazendo uma pausa nas lives, mas aí eu vou voltar, vou terminar o Tears of the Kingdom, que eu tô jogando também live. Daqui a alguns meses eu devo retornar pro Bruno Fantasy, agora pra jogar as expansões, as sequências, os spin-offs, né? Vou jogar Final Fantasy Tactics, que eu sei que é um que a galera já gosta muito, vai ser o primeiro que eu vou jogar. Bom demais. E continua aí, Twitter, Instagram também, tudo Bruno Freaks. Eu tô trabalhando mais agora com cinema e com TV e streaming no Chipo, né? Mas falo muito de videogame também, e nas lives, obviamente, ainda mais, né? Falando da indústria e jogando joguinhos. Bom demais. A gente tem que marcar um crossover aí do Chipo com... Porra, com precisamos, Up, precisamos. Chip Up. Pô, pra falar de Barbenheimer... Bora. Putz, Porra, só bora, só só bora. Vamos fazer acontecer isso aí. Valeu, Brunão, tamo junto. Vamos nessa, Cardoso? Vamos nessa. Valeu, galera. Tamo junto. Até semana que vem e tchau. Valeu. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu. Dá um tchau aí, Bruno. Desculpa. Valeu, viu, gente? Tchau. Esqueci. Eu não tinha visto.